nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje eu estou na presença do meu amigo Herbert. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem nos ouve à noite, ou de dia, boa tarde. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, na presença de mais uma convidada ilustre desse mês, né? Boa tarde, consórcia, Emília, como é que a senhora está? Boa tarde, Matheus. Estou bem, obrigada. Também muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A senhora está feliz de estar aqui com a gente? Muito feliz, muito. O que a senhora fez de bom no seu fim de semana até agora? Cuidei de neto, fiz almoço para os filhos, cuidei do meu marido. A senhora já tomou Vivi vacina? em família. Tomei a primeira dose. Tomou quando? Eu tomei dia 30 de abril, por coincidência, dia do aniversário do meu pai. Hoje meu pai já está no céu, mas eu falei que o aniversário era dele e o presente era meu. Né? E a segunda dose eu tomo agora dia 28 de julho, daqui a menos de 2 semanas. A senhora tem um amor muito grande, né? Um vínculo muito grande com seu pai, né? Porque, por conta do sobrenome, até mesmo a gente estava até falando antes das gravações, a senhora ressaltou comigo a questão de colocar lá na arte o sobrenome dele. A senhora era muito próxima dele? E explica um pouco também para a gente sobre o sobrenome. O porquê disso, né? Então, o meu nome completo de solteira era Emília Fernandes Figueiró. Quando eu casei com o Zé, acho que a maioria de vocês sabe, ou quem não sabe, o Zé hoje é o presidente do Conselho Metropolitano, mas o Zé está até ali, na plateia. Mas o Zé, meu marido, o sobrenome dele é Jerônimo. Eu não quis tirar nenhum nome da minha família, até por respeito, consideração, e essa também... Eu acho que necessidade da gente, como é que fala? Não digo eternizar, mas dar continuidade, né, nos nomes das nossas famílias. Geração para geração. Geração para geração. Então, eu sabia que meu nome ia ficar um pouquinho grande e coloquei Emília Fernandes Figueiró Jerônimo. E aí, quando a gente está na SSPP, às vezes vai participar de alguma coisa, pergunta o nome, as pessoas normalmente abreviam o nome, né? Pega o primeiro, principalmente na linguagem jornalística, né? Que quanto menor o nome, melhor. Às vezes a pessoa até passa a ser conhecida pelo sobrenome. Por exemplo, na maioria das vezes, quando eles iam colocar o crédito do meu nome, colocava assim, Emília Jerônimo. E no meio da matéria, às vezes falava assim, disse Jerônimo, né? Tirava até a Emília. E meu pai, assim, ele é uma referência muito grande para mim, de pessoa, de pai, de cristão. E quando ele viu o meu nome na revista Com Vicente, no Boletim Brasileiro, ele olhava para mim e falava assim, Emília Jerônimo, eu perdi uma filha? Eu brinquei, não, aí ele e meu sogro hoje estão no céu. Os dois fazem brincadeira no céu hoje. Os dois eram muito amigos, muito brincalhões, muito otimistas. E aí meu sogro olhava para ele e falava assim, eu não sei se você perdeu, mas eu ganhei uma outra, né? Por isso que eu gosto de deixar o meu nome assim, mas em homenagem ao meu pai, não porque eu faça questão de ter, mas é por respeito, por carinho. Aliás, eu faço questão de ter, né? Eu até pedi para mudar meu nome. Mas é isso, sabe, assim, essa história. Mas meu pai é uma referência para mim de pessoa caridosa, sabe? Ele já nasceu vicentino sem saber que um dia seria vicentino. Ele era da minha conferência. Mas ele já nasceu vicentino. A senhora falando de sogro, a senhora já é casada há quanto tempo com o Frade Zé? Nossa, acho que seus pais nem nasceram ainda quando eu casei com o Zé. Eu casei com o Zé em 1980. Vocês já eram vicentinos? Não, não. Vocês se casaram com quantos anos? Eu casei na semana que eu fiz 21 e ele tinha 28, né, amor? 28? Eu tinha 21 e ele 28. Então, eu já tenho 40 anos de casada. E foi fácil manter... 41? Não, 41, não, 21. Eu faço 41 esse ano. Foi difícil ou foi fácil manter esse casamento com tantas atividades vicentinas? É fácil, principalmente quando o casal é vicentino junto. Sabe, assim, é trabalhoso, mas não é difícil. Eu acho que o casal fica muito mais unido, cria uns filhos com outra visão do que é ser cristão, do que é ser caridoso, do que é ser honesto, do que é ser... empático, hoje está falando muito de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que se um dos meus filhos foi vicentino, hoje ele está afastado, mas uma vez vicentino, sempre vicentino, né? Sim. Mas tudo que a gente cresceu junto, como vicentino, eu e o Zé, eu tenho certeza que essas sementinhas ficaram. Se eles não se transformaram num vicentino, eu tenho certeza que eles são um cristão melhor, um pai de família melhor, um profissional melhor, um bancário melhor, uma psicóloga melhor, um publicitário melhor, sabe? Sim. Porque a semente fica. A forma que ela germina, a gente não sabe, mas com certeza dá bons frutos. Saborosos. A senhora ingressou dentro da igreja desde muito nova?
Então, assim, desde muito nova. Eu me lembro, assim, é interessante. Eu lembro de muito pouca coisa minha quando eu era criança. Sim. Mas uma das coisas que eu me lembro, porque eu nasci lá no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, na região mais pobre de Minas. Eu não sei se vocês já viram falar. Não. Vale do Jequitinhonha. Chama Araçuaí, a minha cidade. E uma das coisas poucas que eu me lembro de quando eu era criança, era todo domingo, meu pai e minha mãe, a gente nunca passou dificuldade de ter fome, mas a gente não tinha tudo. Mas eu lembro que todo domingo, de manhã, meus pais acordavam cedinho e arrumavam seus 5 filhos. Eu tenho 6 irmãos. Uma nasceu aqui em Brasília depois que a gente chegou. E uma das coisas que eles faziam todo domingo de manhã, que isso me marcou muito, eu acho que isso ainda mexe comigo hoje, é de colocar a melhor roupinha. Não é a roupa de grife, mas é a melhor que a gente tinha, como todo mundo, mesmo se tem pouca roupa ou se a roupa não é boa, tem aquela melhor que separa para ir para a missa. Então, ele arrumava os 5 filhos e levava para a missa todos os domingos. Eu cresci vendo isso e vivendo isso, né? E quando a gente mudou para Brasília, as coisas ficaram difíceis lá em Minas para o meu pai. Ele veio tentar a vida aqui em Brasília, porque há muito tempo Brasília oferecia condições para outras pessoas, né? Porque Brasília é uma cidade formada por um pedacinho de cada parte do Brasil, né? Sim. Eu até falo que eu não vejo até hoje Brasília com sotaque ou com a comida típica, porque Brasília é um misto de tudo, né? Então, Brasília tem esse rostão do Brasil, né? E eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, que eu costumo falar, é assim, no comecinho eu fico nervosa, mas depois, quando eu começo a falar, eu desando a falar. Não, o intuito do podcast é esse, é a senhora falar e a gente aprender. Então, tá. E aí, o Zé, meu marido, que está ali de auditório, ele fala que eu sou que nem o Windows, que eu começo a abrir janelas e esqueço de fechar. A senhora é igual a Aline. Às vezes eu começo a falar e me lembro de outra coisa e volto, e vou e volto, e não fecho o assunto, né? Então, às vezes, eu vou pedir ajuda para vocês. O que é que eu estava falando mesmo? Então, vocês me ajudem. Você estava falando da sua infância em Minas e aí assim, a vinda para cá e para Brasília. Aí, meu pai precisou vir para cá para tentar a vida, porque lá não estava fácil para nenhum de nós. E aí, ele nos deixou lá com a minha mãe, veio para cá em 1967, por aí. E nós viemos para cá em 1970. Quer dizer, olha, tem tempo isso. E meu pai chegou aqui. Meu pai já estava, chegamos eu, mais 4 irmãos, nós éramos 5 filhos, mais a minha mãe, e juntamos aqui com meu pai, que já estava aqui. Era um salário mínimo para 7 pessoas. Seu pai trabalhava de quê aqui em Brasília? Meu pai fazia de tudo. Assim, às vezes era fiscal de um supermercado, às vezes fazia um bico, e depois, quando ele conseguiu o primeiro emprego dele, foi na Cobal, que a Cobal hoje já não tem, depois era Sunab. E eu me lembro que ninguém no Brasil pode trabalhar para ganhar menos do que um salário mínimo. E o salário dele era menos do que o mínimo. E para ser dentro da lei, ele tinha que ganhar uma gratificação para chegar ao salário mínimo. Sabe? Então, assim, não foi fácil para ele. E mesmo não sendo fácil para ele, assim, ele nunca deixou a esperança, assim, nem esfriar, sabe, assim. E ele com minha mãe chegou a estudar, fez o normal, foi professora, mas lecionou pouco tempo, ficou mais só cuidando da gente mesmo. E meu pai só fez o ginásio. Mas a sabedoria que o meu pai tem e que nos ensinou, eu acho que não tem PhD nenhum no mundo que supera o que ele nos ensinou, sabe? E ele foi vicentino, assim, exemplar. Um vicentino exemplar, que eu tenho certeza que a Zana hoje faz festa no céu com ele lá ele todo dia. Ele passou a ser vicentino aqui em Brasília? Passou por minha causa. A senhora começou primeiro que ele? Foi. Aí aí vou voltar aqui agora, né? A pergunta tinha sido como que a senhora ingressou. Eu comecei? Isso, está vendo? Como eu abro minha janela e esqueço de fechar. Quando a gente morou em Sobradinho, de 70 a 73. Quando foi 73, nós mudamos para o Guará. Guará 2. O Guará 2 estava ainda em construção, em formação. Então, a gente não sabia se queria chuva ou se queria sol. Porque se era chuva, era lama. Se era sol, era muita poeira. Então, a casa não parava limpa. E não tinha igreja, não tinha nada ainda. A cidade realmente estava em construção, né? E eu me lembro de estar lá dentro de casa, às vezes... Eu não sei, que as pessoas mais antigas que
um pouquinho igual a mim, né, que estiver escutando a gente, vai entender, acho que tem uma bateria que fala que coloca panelas. É que a gente não tinha nada, a casa era muito simples. É uma coisa de arame que você pendurava as panelas. Quando passava o trator para fazer, era um tal de bater assim, tremia até a panela cair, né? E um desses dias passou um carro com um alto-falante, era o padre que tinha chegado na cidade, falando que estava chegando, que queria formar a comunidade, que estava precisando de catequista. Eu tinha 12 para 13 anos na época. E eu me interessei. Ele falou assim, quem se interessar pode fazer o curso que vai começar tal dia, tal horário. E eu fui. E fiz o curso de catequese não tinha feito 13 anos ainda, eu já dava aula de catequese na minha paróquia. E eu amo ser catequista. Amo. Eu falo que eu amo porque eu não deixei de ser ainda. Depois eu vou explicar por que eu falo que hoje acho que eu não deixei de ser ainda. Porque é tão bom a gente mostrar a grandeza, a maravilha do amor de Deus para as pessoas, né? E na catequese a gente tem essa oportunidade, né, de fazer isso. E por muitos anos eu fui catequista. Um dia, numa festa junina, na minha paróquia, eu participando da missa, tinha um rapaz do lado de fora da igreja que foi só para a festa junina. E quando eu saí da missa, a gente se conheceu, que era o Zé, meu marido. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro, né, o Zé foi meu primeiro amor e até hoje eu estou com ele. E a gente se conheceu nessa época, e ele não era de assistir missa. Aliás, ele podia até assistir, que eu falo que tem diferença entre assistir missa e participar da missa, né? Alguém fala assim, assisti a missa hoje. Aí eu brinco e pergunto, você assistiu ou você participou da missa, né? E às vezes que o Zé ia para a missa era para assistir, ele não participava da missa, até porque não era esse, assim, a forma que ele vivia a igreja de fato, né? Mas depois, hoje eu falo para vocês, e aqui abrindo mais uma janela, o Zé é um vicentino muito melhor que eu. Vocês não têm noção do que o Zé. Nossa, o Zé é um vicentino. E nem está tão longe, hein? Não é um som distante, não. E o Zé é assim, ele acorda muito cedo, ele vai dormir às vezes tarde, acorda muito cedo. Da hora que o Zé acorda, a hora que ele dorme é trabalhando para a Sociedade São Vicente de Paulo. Hoje, com a pandemia, as pessoas acham que o trabalho diminuiu. É o contrário, o trabalho aumentou. Né? E para ele, então, aumentou de uma forma assim, o tempo inteirinho. Eu acho que o Zé gasta 20 horas do dia dele, 19 horas do dia dele para a Sociedade São Vicente de Paulo. É incrível assim, a forma que ele dá. Então, aí eu fui ser catequista. A gente se conheceu, a gente namorou 6 anos, depois de 6 anos a gente se casou, e eu queria que o Zé participasse de alguma coisa. E desde então, desde os 13, eu já era catequista, e o Zé não participava. A única coisa era participar da missa comigo. Até que um dia, alguém nos convidou para fazer um encontro de casais com Cristo. E aí a gente foi fazer esse encontro. Muitas pessoas pensam que encontro de casais é para resolver problemas de casamento. Não é isso, né? Encontro de casais, a função maior dele é mostrar para a gente a grandeza da nossa igreja e dizer para nós, olha, não tem desculpa para você não escolher um movimento para você trabalhar na igreja. Tem de tudo. O que você quer trabalhar? Ah, não gosto de trabalhar com isso por conta disso. Ah, não gosto. Mas quantos movimentos lindos tem, né? E no nosso grupo, graças a Deus, eu falo que não tem coincidência, que eu já risquei a palavra coincidência do meu dicionário e substituí por providência de Deus. No nosso círculo lá das reuniões do encontro de casais, tinha um casal que já era vicentino. E vocês sabem que Sociedade São Vicente de Paulo não tem outro assunto. Onde você vai, né? Porque é SSVP, porque os vicentinos, porque é conferência, porque não sei o que, porque não é. E esse casal falava, da hora que a gente chegava até a hora que saía da Sociedade São Vicente de Paulo. No final do encontro, o Zé falou assim, Emília, eu decidi, se tem um movimento na igreja que eu quero trabalhar com os pobres, eu quero ser vicentino. O encontro terminou num domingo à noite. Na segunda-feira, não foi na segunda, porque normalmente as paróquias são fechadas. O Zé foi na terça-feira saber se na Paróquia Divino Espírito Santo do Guará 2 tinha conferência vicentina, porque ele queria ser vicentino e participar da Sociedade São Vicente de Paulo. E eu fui com ele para dar força, porque o que eu mais queria era o engajamento dele na sociedade. Na sociedade, não. Na igreja, né? E eu fui com ele. E eu para dar força, fui. Aí, como sempre, nas conferências, está sempre meio capenga. Ah, está faltando secretário, está faltando tesoureira, está faltando não sei o quê. De repente, põe o Zé de secretário. O Zé fala assim, mas me botar como secretário, minha letra, antigamente não podia ser digitada, era escrito, né? Não sei se vocês se lembram. Até hoje a gente continua. Até hoje? Uhum. Minha letra é um garrancho, não sei o quê, como é que eu vou fazer? E chegou em casa meio apertada, Emília, o que eu faço? Eu falei, faz a ata que eu passo a limpo para você. Minha letra era redondinha e tal. E eu comecei a participar muito com o Zé. Quando eu vi,
eu já estava vicentina e não sabia que estava. Mas eu tinha reunião da catequese, reunião dos vicentinos, e o vicentino ele tem a reunião, ele tem a visita, ele tem outras coisas que demandam muito tempo, né? E aí, quando eu percebi, eu estava tão envolvida na igreja, que eu estava deixando um pouquinho minha família de lado. Os filhos já estavam reclamando um pouquinho. Eu falei assim, não. E aqui eu vou abrir a janela, vocês me ajudam a voltar para falar depois, né? Ali também. Literalmente, essa você vai fechar, né? Porque está vindo o barulho. Domingo aqui no Riacho Fundo, o barulho todo de O pessoal é meio animado ali. Literalmente. E aí eu fui rir, eu esqueci o que eu estava falando. Dele na conferência. Dele na conferência e os filhos reclamando um pouquinho, porque eu estava muito fora. E a né? senhora ajudando ele. E eu ajudando ele, passar limpo. Eu participava das reuniões com ele e tal. E quando um dos filhos falou, mãe, você não acha que você está saindo demais? Não, e eu parei para pensar. Já lembrei por que eu abri essa janela. A nossa regra da sociedade fala que se a sociedade de São Vicente de Paulo ocupar o 3º lugar na vida da gente, já está bom demais. Né? A regra fala que, primeiro, a família, depois o trabalho e depois a SSVP. Né? E eu percebi que a minha família talvez estivesse no 2º, e a igreja estava em 1º, e a primeira igreja é a família. Né? Então, assim, eu falei, não, tem hora que tinha que parar. Eu falei, e agora? Escolho a catequese ou escolho os vicentinos? Ou decisão difícil? Meu coração apertou. Eu falei assim, se eu escolher a catequese, eu não vou participar mais junto com o Zé. Eu sei que eu vou ajudá-lo de todas as formas possíveis, mas não vou estar mais juntinho dele. Né? E fui fazendo isso e depois me deu um clique assim. Falei assim, gente, mas quem disse que se eu escolher os vicentinos eu vou deixar de ser catequista? Não é só o pão que alimenta a barriga, né? O corpo que a gente leva o pão da palavra. Né? Eu posso continuar exercendo isso que eu gosto tanto de ser catequista junto com essa nova missão que eu estaria assumindo de ser... Alimentar, né? A parte espiritual, né? Que às vezes é mais importante do que a material, né? Muitas vezes é mais importante. E aí foi fácil decidir. Aquilo que estava me doendo, o coração passou assim, no clique. Eu percebi, não, por que eu estou com essa dúvida? E eu não me arrependo um segundo de ter escolhido a Sociedade São Vicente de Paulo. Eu sei que devem ter outras pessoas escutando a gente que não são vicentinos, mas eu queria falar para vocês que quando a gente assume ser vicentino, a gente está assumindo fazer todos os trabalhos que a nossa igreja tem. Numa família que a gente vai, tem criança, pastoral da criança. Tem pessoa idosa, pastoral do idoso. Tem pessoa doente, pastoral da saúde. Tem pessoas com problemas de álcool e droga, pastoral da sobriedade. Né? A gente tem um pouquinho de tudo na Sociedade de São Vicente de Paulo. Né? Então, eu acho que assim, é um trabalho... Tem um padre muito querido, que faz tempo que eu não falo mais com ele, que ele fala assim, quem é vicentino não precisa de outra espiritualidade, a gente tem todas elas dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nós podemos dizer que nós somos igual ao Brasília, um pedacinho de cada pastor. Exatamente, gostei dessa analogia. Exatamente, a sociedade é tipo Brasília, um pedacinho de tudo formando si. Exatamente, né? Porque são cada histórias que a gente acaba levando para uma pastoral, para outra pastoral, que às vezes a gente também não consegue auxiliar de forma completa, né? E uma outra pergunta que eu tenho é... Então, para a senhora foi mais fácil lidar com essas dificuldades assim que a senhora presenciava nas famílias, por ter tido uma infância com pouca estabilidade, isso, humilde, de um lugar tão humilde também que a senhora veio? Eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que tem pessoas que têm muita condição, né, que têm recursos financeiros e bens que se doam para as outras pessoas, né? Porque às vezes a gente costuma generalizar e falar que quem tem muito não gosta de dividir, não. Tem muita gente que tem muito e que gosta de dividir. E que ela se doa da melhor maneira possível. Mas eu acho que uma pessoa que já passou por algum nível de dificuldade, ela sabe se colocar melhor no lugar do outro e saber de fato o que é que ela está passando. Porque quem nunca passou por necessidade, ela ajuda, mas não se coloca no lugar de. Né? Assim, quando eu era daquela... Né? Daquele jeito. Então, eu acho que isso ajudou. Minimizando essa janela de novo, aí, quando a senhora ingressou, então, como é que foi? Depois que a senhora decidiu que era a sociedade que a senhora queria? E aí, daí eu tenho um dedinho aqui que é aleijado já, de calo de fazer ata. Aí já viram que eu gostava de fazer ata, e eu sou assim, minhas atas são impecáveis, né? Querendo, como diz o outro, me vangloriar, não. Mas deu um espirro, eu coloco, sabe? Então, minha ata era enorme. E aí... numa conferência, acho que o maior trabalho é da secretária, né, para registrar tudo, eu acho.
É puxado. É puxado. Quem é secretário de conferência sabe. E quem não é, assuma a sua secretaria, da sua conferência, do seu particular, para você ver como é que é. É puxado. Então, assim, eu fui secretária da minha conferência por muitos anos e ainda hoje sou. Sim. Ainda hoje sou. Conferência São Cosme e Damião. São Cosme e Damião do Guará 2. E A aí, senhora permanece nessa conferência desde quando? Ou, não, como assim? Foi a primeira conferência a minha da senhora? primeira até hoje. E aí, assim, nessa minha caminhada vicentina, quando eu fui presidente do Conselho Nacional do Brasil, primeiro, quando eu fui eleita, antes de colocar o meu nome à disposição, eu cheguei para os meus filhos, para o Zé, meu marido, e perguntei assim, aspas, vocês me deixam me colocar à disposição para ser presidente do Conselho Nacional? Porque um presidente de conferência sabe qual é o trabalho que tem, você imagina um presidente do Conselho Nacional. Esse assunto é que a gente quer chegar daqui a pouco. Então, o que eu fiz? Porque, assim, de segunda a quinta-feira, eu ficava em Brasília. Sexta, sábado e domingo, por 4 anos, eu estava fora de Brasília. Né? E aí, a minha conferência se reunia toda terça-feira, às 8 da noite. Muitas vezes a gente começou 7, porque rezava o terço antes, depois se reunia. E como é que, mais um dia, né, para poder sair? Aí, não, desculpa. Minha conferência se reunia no comecinho, domingo, às 8 da manhã. A gente ia para a missa às 7 horas e ficava para a reunião da conferência. Aí, quando eu resolvi assumir, eu cheguei para a minha conferência e falei assim, olha, eu amo ficar com vocês, porque a gente é amigo, né? A gente se torna amigo, é uma família, né? A gente convive mais com a conferência do que com às vezes próprio irmão. Quando não participa. Aí eu falei assim, olha, é de coração partido que eu falo que hoje eu vou procurar uma outra conferência para eu me ingressar, que possa reunir de segunda a quinta, período que eu estarei em Brasília, porque eu não vou poder estar mais nos domingos, né? Aí eles falaram assim, não, se alguém tem que mudar, somos nós. Eu achei tão bonitinho, sabe? E aí mudou para terça-feira, 7 horas a gente rezava o terço, às 8 a reunião, e estamos assim até hoje, mas com o trabalho até hoje, suspenso um pouquinho presencialmente, porque na minha reunião, eu, assim, sou já mais para lá do que para cá. Eu sou a mais novinha da minha conferência, talvez. Então, a minha conferência é toda de risco. Então, a gente não está se reunindo ainda presencialmente, mas a gente nunca deixou de se reunir por WhatsApp. Inclusive, aqueles confrades mais, vamos dizer assim, com mais experiência e com dificuldade de Zap, a gente foi ensinar como é que fazia. Só atender a ligação do Zap, e a gente já aparece na telinha, e a gente resolve tudo por WhatsApp, sabe? Então, a gente não ativos ainda, mesmo que não presencialmente, né? Total, a gente não parou de se reunir. São quantos membros? 8 membros. 8 membros. 8 né? membros. Atende ali na região do Guará mesmo? Ou... Do Guará. Sua conferência tem quantos anos? Minha conferência é de 81, né, amor? 81. 81. Nossa, fez 5 anos ontem. É tempo demais. 5 anos, parabéns. 5 anos. Antes de assumir a presidência do Nacional, a senhora teve muitos desafios ainda como secretária de conferência ou como membro Tive, de porque conferência? daí, assim, eu fui... me convidaram para ser secretária de um particular. Do particular, me pediram para candidatar ao central. Aí eu fui presidente de particular, de central, de metropolitano, vice de região e nacional. Caminhada longa, hein? Meio longuinha. Eu falo assim que eu passei por todas as instâncias de presidência de unidade, só não ainda da conferência. Porque eu fui secretário o tempo inteiro e tem o presidente da minha conferência, que é o confrade Manezinho, uma pessoa assim que eu tiro o chapéu para ele. Eu tinha até pensado em colocar o meu nome à disposição o ano passado, há 2 anos atrás, quando teve a eleição na minha conferência, mas eu pensei, se o Manezinho não tivesse a oportunidade, mais uma vez, de ser o nosso líder, presidente, ele não poderia mais por conta da idade, que a regra não permite. Sim. E aí, quem sabe, na próxima gestão não me coloca à disposição, né? Agora, faltou só o presidente de conferência. Só. Quer dizer, e de geral internacional, que eu não quero. Não quero. Eu acho que parou, já contribuiu. Eu achava que era só internacional, então vamos por partes. Como que foi de particular? Foi muito difícil, presidente de particular? Foi do particular do Guará Foi também? do Santa Clara do Guará 2. Foi, assim, só tinha particular no Guará 1, que era São Paulo Apóstolo, sim. E quando fundou o Santa Clara no Guará 2, eu fui a primeira presidente. Foi tudo muito bom, porque era o primeiro conselho, né? Isso, particular. E o primeiro conselho particular do Guará 2. Que a senhora assumiu a presidência. Que eu assumi a presidência. Então, as pessoas estavam, assim, animadas de ver a sociedade crescer, porque, para a gente
crescer a gente divide, né? Sim. Então, assim, era mais uma divisão que estava tendo na área dos divisão entre aspas, que eu falo só de unidades, né? Do Guará 1 para formar a do Guará 2, e aí foi tudo muito... Eu nunca... Nada é difícil. Quando você quer, nada é difícil. Quando você tem vontade de fazer, nada. Se torna até mais fácil. Né? Tudo. A senhora levava seus filhos para reuniões? O mais novo ia. A senhora tinha quantos filhos? 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, 3 netinhos, e uma netinha hoje que é a estrelinha mais linda no céu, que a minha nora teve uma perda gestacional com 28 semanas, e a Malu. Né? E hoje eu tenho 3 netos, que é o Felipe, o Gabriel e o Antônio. E 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E eu levava o mais novo. E ele chegou a ser vicentino, sabe? Uhum. Hoje nenhum deles são... Não, mas me ajudam de uma forma... Como se fosse. Como se fosse. Talvez até melhor do que alguns que a gente conhece. Assim, entre os 4 conselhos que a senhora assumiu, particular, central, metropolitano e nacional, talvez a resposta seja óbvia, mas qual que foi o que a senhora teve mais desafios, que tomou mais do seu tempo? É o nacional. Você sabe por que é o nacional? Aliás, assim, como eu falo que Brasília... Eu tenho uma experiência interessante de contar com o Central Brasília, com o Metropolitano Brasília. Eu era presidente do Conselho Central Brasília, porque eu falei que era do nacional por conta das disparidades que o nosso Brasil tem, que eu falo que o Brasil não é um país, é um continente. Né? São vários Brasis dentro do Brasil e com muita diferença. E eu participava de uma reunião do Conselho Metropolitano de Brasília, se eu não me engano, o confrade Robson era o presidente. O meu central era o Central Brasília. Naquela época, era o central que tinha mais condições, assim, vamos dizer, financeiras do que os outros demais conselhos do Metropolitano de Brasília. E eu vi a necessidade de ir um pouco mais para algumas cidades satélites que necessitassem mais, porque, apesar de que Brasília, dentro de Brasília, tem muita pobreza, mas a periferia, a pobreza é maior, né? E eu fui com as minhas unidades, né? A gente falou, vamos assistir Braslândia, que na época Braslândia era uma das que mais estava precisando à época, né? Agora eu não sei nem como está. E numa reunião de conselho, uma consórcia, eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu a amo, ela sabe que eu tenho um amor incondicional por ela, e isso que ela fez comigo me fez crescer muito. Nós, da nossa conferência, as conferências do Central Brasília, foram assistir na área mais periférica, vamos dizer assim, de Braslândia. No dia da reunião do conselho, eu dei as minhas notícias, né, porque abre para as notícias dos conselhos centrais, eu dei as notícias dos centrais, e a consórcia, quando foi falar dela, ela levantou e botou o dedo do meu nariz, assim, ó. Quase encostou no meu nariz. Eu estou de máscara agora, mas meu nariz é grandinho. Ela falou assim, consórcia, com o dedo em riste no meu nariz, eu não quero você assistindo em Braslândia. Porque os pobres de Braslândia não querem mais ser assistidos por a gente, porque chega o Central Brasília, compra botijão de gás, paga a água atrasada, paga a luz atrasada, e aqui a gente divide um saco de arroz de 5 quilos em 2, porque a gente não tem condição de dar um saco de 5 quilos para cada família que a gente assiste. Nossa. Aí eu fui perceber, ó, meu nariz, está vendo? Aí eu fui perceber o tanto que a gente estava trabalhando errado. A gente com muito, aspas, e outros irmãos com pouco. Aí o que a gente fez? Um apadrinhamento, sabe? Assim, foi o melhor dia, como presidente do Conselho Central, foi esse, que ela colocou o dedo no meu nariz e falou assim, não quero você assistindo por isso e por isso. Aí alguém fala assim, mas e aí eles não podem escolher? Aí eu pergunto, de se colocar no lugar da pessoa, e se você fosse o pobre, você queria assistir pelo Central Brasília, que te dá um pouco mais de condição, ou por outro central que não tem condição de te dar um pouco mais? É claro que se eu fosse, eu queria escolher quem pudesse me ajudar mais. Sim. Então, eu acho até, lanço esse desafio não, esse apelo, né, para aqueles que têm mais, para aqueles que têm menos, né? Dividir, partilhar, porque em muitas localidades do metropolitano, eu ouso dizer que no metropolitano de Brasília tem confrade pobre assistindo pobre. Tem conferência pobre assistindo pobre. Não é confrade pobre, não. Tem conferência pobre assistindo pobre. Entendeu? Uhum, isso é verdade. Né? A senhora ajudou muito o confrade Zé, ou continua ajudando, ainda, já que a senhora já passou por essa experiência de ser presidente de metropolitano? Eu dou uns pitacos de vez em quando para ele. eu dou uns pitacos assim, para ele, porque por a gente já ter... Mas se bem que o Zé sempre esteve ao meu lado também, assim, ele sempre estava comigo, ou
Às vezes ele era o tesoureiro do conselho, eu era o presidente central. Às vezes ele estava no Denó, eu também estava. A gente sempre caminhou junto, sabe? Então, assim, ele acabou que viveu comigo também. Todos os problemas que eu vivi, Sim. ele viveu comigo também. Não tem como a gente não falar isso dentro de casa. Não fala que o Vicentino só fala disso, né? A gente acaba falando, é o nosso assunto principal ainda. A senhora tem alguma, tipo assim, alguma experiência que seu pai passou para a senhora, que a senhora usou muito dentro da sociedade? Que a senhora disse que seu pai era uma pessoa muito sábia, né? Eu acho que a simplicidade de chegar nas pessoas, de se fazer um deles, sabe? Assim, de você não chegar com arrogância, porque muitas vezes a pessoa, eu não digo nem tanto Vicentino, que o Vicentino já tem um pouco isso de dom, de vocação. Mas quando você está numa condição melhor, normalmente você chega de salto alto, né, na casa das pessoas, né, falando assim, eu estou aqui para te ajudar. Não. Eles se faziam um deles, sabe? E eu aprendi muito a me fazer um desses que necessitam, tanto quanto eu, de outras coisas, né? Mas de me tornar igual. Eu acho que ele fez muito isso. Muitas vezes a gente chega oferecendo essa ajuda toda e talvez nem essa ajuda que ele queira conversar, né? Que era um simples abraço, uma coisa mais simples que a gente nem menos imagina. Ontem aconteceu isso, né? Ontem a gente passou por essa experiência aqui que os meninos estavam falando pra gente, que veio um rapaz aqui, e pelo costume das pessoas virem aqui pedir alimento, pedir a cesta, a gente já foi perguntando qual que era a necessidade dele para poder atender. E ele falou que não queria nada, porque ele já tinha, de certa forma, ele só queria alguém para ele poder desabafar. Porque tinha acontecido um fato com ele e ele queria conversar e colocar isso, né, em palavras para outras pessoas. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo também, né? Que isso molda a gente a não ser uma pessoa assim, com um ego enorme, de chegar lá e falar assim, a gente tem o seu problema aqui resolvido. E, às vezes, somente escutar. Qual que é o seu problema? Que aí a gente vai saber o que realmente a pessoa precisa. Eu posso te contar uma experiência que tive até com o pai, na minha conferência, com relação a isso? Chegou um pedido de sindicância, através da secretaria da nossa paróquia, que tinha chegado uma família que estava numa invasão ali entre o Núcleo Bandeirante e o Guará. Sabe? Tinha uma invasão ali, hoje não tem mais. E nessa invasão tinha uma família vinda do Rio de Janeiro. O nome dela era... vou falar o nome que já passou tanto tempo. O nome dela era Ieda. O esposo, eu não me lembro o nome, com 3 filhinhos lindos, assim, devia ter 7, 5 e 3 anos. Sim. E foi eu e o pai fazermos a sindicância. Aí nós chegamos lá, fizemos a sindicância. Aí eu falei assim, mas Ieda, o que trouxe você para cá, para Brasília, né? Porque Brasília, e aí voltando a abrir minha janela, já foi uma época boa de se dar emprego, de se obter emprego. Hoje já não é mais assim. Então, quem vem hoje de fora para Brasília procurando emprego, às vezes tem que voltar para a sua terra natal, porque não está fácil. Nem para os daqui. Hoje não tem, né? Assim, nem para os daqui não tem. Tem que ter para todo mundo. Mas está difícil para os que estão aqui. Quando vem mais pessoas, aí se torna mais difícil ainda. Aí ela não sabia meu nome ainda, ela falou assim, o que me trouxe para cá foi porque eu moro num lugar muito perigoso no Rio. Tipo assim, 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu levando meu filho para a escola de 7 anos, eu vi uma criança com a escopeta no ombro, guardando o morro, e eu levando meu filho para a escola e ele vendo aquilo, e não era aquilo que eu queria para o meu filho. E eu vim tentar uma vida aqui em Brasília. E Deus nos deu essa família de presente, né, assim, na nossa conferência, porque foi de muito crescimento para a gente. E aí eu falei assim, Ieda, e falei para o marido também, o marido trabalha na construção civil. Eu falei assim, Brasília já não tem mais essa oferta de empregos que vocês estão esperando aqui. Né? Assim, a gente vai estar aqui ajudando vocês enquanto vocês precisarem, enquanto ele tenta emprego, porque ela nem podia, como é que ia deixar as crianças muito pequenininhas ainda e tudo. E eu estava com... Aí a gente foi atendendo. Eu tenho 2 histórias dela para contar. Depois você me fala de uma sexta, mas deixa eu contar essa primeiro, senão eu vou esquecer. E aí a gente começou a atender, e as crianças, assim, sempre muito lindinhas, mas muito assim, sofridinhas de sol, de frio, sabe? Assim, desse tempo de Brasília, quando é muito seco, acaba queimando as pessoas e tal. E eu estava com meu pai. Aí a gente bateu. Ieda... Ninguém entendia. E meu pai já tinha operado da corda vocal, ele não conseguia gritar muito, eu que gritava, Ieda. Até que eu chamei tanto pelo nome dela, veio um vizinho e falou assim, olha, eles foram para o Rio de Janeiro semana passada. E nesse dia, meu pai falou assim, mal agradecidos, desse jeito. Nem para falar muito obrigada, despedir da gente. Eu falei assim, pai,
que pai é assim, pai é uma pessoa fantástica, mas o estupim dele era pequenininho, assim, sabe? Assim, qualquer coisa, paciência, desse tamanho, assim. Ele falou assim, as coisas não são bem assim, a gente não sabe o que levou essa família a voltar para o Rio, né? Mas podia ter falado, e a gente aqui preocupado com eles e tal, enfim. Eu fui acalmando o pai até chegar lá em casa, né? Porque não vamos julgar, né? A gente não sabe o que aconteceu. Passado 15 dias, chegou uma carta para nós via secretaria da paróquia, a carta da Ieda. Eu até publiquei essa carta no Boletim Brasileiro tempos atrás. Ela falava assim, só Deus sabe o que me trouxe de volta para o Rio. Meus dias já não são mais os mesmos. Meu sábado, porque na época a gente visitava ao sábado, porque a maioria de nós trabalhava ainda na época, e para sábado e domingo era o dia que a gente tinha para visitar. Meus sábados já não são mais os mesmos. Eu não tenho vocês para me escutar, e nem eu escutar vocês. Uma pessoa que não tinha nada dentro de casa, nada. O que pesava para ela? Ser escutada. Quem é que escuta pobre, gente? Quem é que escuta pobre, se não vicentinos e outras pouquíssimas pessoas? Porque o vicentino escuta, e o vicentino deve escutar. Aliás, tem gente que escuta pobre. E aqui eu vou meio que generalizar, e aqui tem um ditado popular que vai caber direitinho nessa fala, que o justo paga pelo pecador. Na época de eleição, pobre é escutado. Só antes do resultado. Depois do resultado, ninguém nem sabe mais quem é você e tal, né? Mas, enfim. E o vicentino escuta pobre, e a gente escutava muito. O pai dava muito conselho, o pai conversava muito, o pai falava, a gente escutava. E ela falou assim, não que a cesta que vocês me dessem não me ajudava e muito, mas escutar vocês, e vocês me escutarem, era o que mais ajudava a gente. Era uma troca de experiência muito grande, né? Muito. É engraçado, muito. né, Consórcio, porque às vezes a gente pensa que nem faz diferença as nossas conversas, né? Nossa, você não tem noção o tanto que faz. Olha para você ver. Quando que eu imaginei que ia receber uma carta dessa? Porque você faz tão naturalmente que você não espera nada em troca. Mas a hora que isso vem de forma, vamos dizer, explícita, você percebe. E aí você ainda faz outra relação. Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca, para a gente escutar mais e falar menos. Né? E aí, quando a dona dizia assim, não que a cesta não fizesse falta, e às vezes a gente, no dia a dia da nossa conferência, às vezes a gente faz as coisas meio mecânico, e tudo tem que ser feito com muito amor, sabe? E pai, falando de novo de pai, né? Minha mãe também é da minha conferência, viu? Minha mãe, ela foi por nossa causa, né? Por mim e do Zé também, pai e mãe. A gente está fazendo a cesta e, às vezes, quando a gente não tem a ajuda da paróquia com aquela campanha da alimentação, a gente tem que se virar como dos 30. Sim. E a gente se vira, né? Assim, sim. O pobre nunca fica sem nada. Se a gente tem de onde tirar, ótimo. Se não tem, a gente vai batalhar, e a gente sempre batalhou, né? Assim que faz. No início do mês tem que estar ali a cesta. Tem que estar ali. E aí, muitas vezes, a gente é meio que mecânico. Quantas famílias assistidas você tem? 6. Aí você pega 6 sacos e joga 5 sacos de arroz, um saco de arroz de 5 quilos, saco de açúcar, não sei o que, vai fazendo assim, vai jogando e vai jogando. Minha conferência, nessa época, estava curtinha de grana. E meu pai foi na padaria, porque pai não pedia nada para ele. Para o pobre, ele pedia tudo. Ele chegou na padaria, ele morava no Guará há muito tempo, chegou para o padeiro não, para o dono da padaria, e falou assim, eu estou precisando de uns sacos de alimento, porque ele sabia que pai era vicentino. O saco plástico é muito caro, a nossa conferência está sem dinheiro, então eu queria esses sacos que vem trigo, né? Saco de farinha. Saco de farinha. Você arrumou para a gente os sacos. E aí, de repente, a gente passou a ter esses sacos para botar os alimentos para levar para a casa do assistido. E a gente está na casa da Ieda. E, de repente, as sacolas foram feitas lá, daquela forma que eu falei para vocês. De repente, os meninos estavam no quintal, eu e pai na sala, eu falei para a Ieda assim, eu tive até o cuidado para falar na cozinha, porque nem cozinha era num cantinho que ela deixava. Eu falei assim, Ieda, guarda esses alimentos lá num cantinho, porque a gente vai precisar levar o saco de volta, porque a próxima vez a gente vai precisar desse saco, né? Ele é reutilizável. Eu e pai ficamos na sala, os meninos no quintal brincando, de repente, Ieda solta um grito da cozinha, fala assim, crianças, venham ver, hoje o feijão é preto. Gente, olha, toda vez que eu falo, eu já falei isso 500 vezes, eu arrepio. Crianças, venham ver, hoje o feijão é preto. Eles eram cariocas, carioca gosta de feijão preto. Ah,
Olha, para você ver o detalhe que faz a diferença na vida do povo. O que é ser feliz para ele? A gente, sem querer, fez a felicidade daquelas crianças e dela própria e do esposo, com certeza, só pela cor do feijão. Percebem? Sim. Porque, às vezes, assim, a gente acha que sabe o que as pessoas pedem e, por chegar dando e de salto alto, a gente não pergunta aquilo que ela quer. Talvez, se eu tivesse dado a oportunidade para ela, ou de saber, poxa, ela é carioca, ela gosta de feijão carioca com feijão preto, eu não jogava um saco de feijão. Eu escolhi o feijão preto e botava, porque para mim não ia fazer diferença se era o roxinho, se era o mulatinho, se era o branco, se era o de corda, se era o preto. Mas para ela o feijão preto, que era gostoso. São entendeu? Coisas assim inesperadas, né? Acho que o confrade Sávio, se ele nos escutar depois, acho que ele vai se recordar que a gente faz nossas campanhas de Natal e teve uma menina que a gente sempre pede para as crianças assistidas fazerem cartinhas ao Papai Noel. E teve uma criança que ele fez questão de pegar a cartinha dela porque ela pediu um guarda-chuva. Né? Quem é a criança que a gente vai imaginar que vai pedir um guarda-chuva? Né? Geralmente é brinquedo, material escolar, até mesmo o material escolar sai muito. Mas um guarda-chuva, quem diria que a pessoa... Teve outra que pediu, acho que tiara de cabelo. Olha. Né? Então são coisas assim que a gente... Coisas, né? Que a gente menos imagina. E como presidente do Metropolitano, assim, na época da senhora, qual foi a região assim, mais complicada que a senhora pegou ali para poder acompanhar, que a senhora viu que tinha uma dificuldade imensa com questão de distribuir o alimento, distribuir o que os pobres necessitavam? Eu acho que todos os conselhos, de uma maneira geral, todos eles têm o seu setor que precisa mais, né? Mas, na minha época, se eu não me engano, o conselho que Nossa Senhora do Carmo, que pegava uma parte de Santo Antônio Descoberto, que à época precisava bastante também, não sei, acho que um pouco o Central de Ceilândia. Na realidade, todos precisam. Eu vou falar que todos necessitam. Que a pobreza aqui em Brasília ela se encaixa em lugares que a gente nem menos imagina, mas sempre tem uns, por exemplo, a gente estava conversando aqui com o confrade Tiago sobre a estrutural, que até hoje é um lugar ali bem crítico, né? Bem intenso mesmo, assim, com essa questão de pobreza. E vocês acompanham essa parte de lá também? Sim, sim. Tá. Não, a minha conferência não, mas a conferência do próprio CP Santa Clara atende estrutural. A conferência da Aline fica ali do mesmo CP que o seu? Não. A Aline, qual é o CP, Zé, da Aline? Aline, a tesoureira? São Paulo Apóstolo. Ah, perfeito. Atende a... E como que foi o chamado para ser presidente do Nacional? A senhora viu ali que estava aberto e decidiu se entregar? Alguém te fez esse convite? Alguém me empurrou. Assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que desde sempre que eu entrei na sociedade, em qualquer lugar, é um conselho. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês virem alguém disputando cargo ou encargo, desconfia desse. Eu quero ser o presidente metropolitano, eu quero ser o do nacional, eu quero ser o geral internacional, eu quero. Desconfia. As coisas vêm e você se coloca à disposição. Né? Porque, infelizmente, assim, eu já vi muitas pessoas dentro da nossa própria sociedade de São Vicente de Paulo meio que fazer lobby quando está tendo eleição. Essas coisas não existem. Ou então a gente não acredita naquilo que a gente reza. A gente não entrega ao Espírito Santo e pede para ele iluminar? Sim. É assim que eu faço. Eu nunca quis ser nada, nunca. Eu sempre fui convidada a participar. E quando eu aceitei me colocar à disposição, foi por perceber que a Sociedade de São Vicente de Paulo, naquela época, precisava de nomes para se colocar à disposição para concorrer não é essa palavra, a uma eleição. Né? Então, assim, eu sempre fui convidada eu sempre fui... não é estimulada a palavra, mas alguém fala assim, Emília, você podia ser candidata. Emília, eu acho que você tem um perfil tal. Emília, aí eu me colocava à disposição. Nunca quis nada e nem quero. E desconfio de quem queira. Então foi através do seu trabalho, né, que a senhora foi reconhecida. Eu acho, assim, é até difícil falar, porque eu acho que eu sou tão pequenininha, perto do que a Sociedade de São Vicente de Paulo, que eu até fico, assim, com vergonha de falar que foi meu trabalho. Não sei. Não sei. É se colocar à disposição e deixa Deus agir, entendeu? Foi difícil com você ser presidente nacional? Qual que foi as dificuldades? Qual que foram os desafios? No Nacional, eu vivi no Nacional o que eu vivi com o Metropolitano de Brasília quando eu fui à Central Brasília, que tinha um pouquinho mais, porque se você vê as regiões
do Norte e Nordeste, elas são muito mais necessitadas do que do Sul e Sudeste. Então, a gente fez um trabalho enorme de partilha, de união fraternal, sabe? A gente fez até um projeto que chama Todos Somos Um, porque a gente tem muita obra unida Brasil afora. Então, quando você vai no Nordeste, vem uma senhorinha que, por falta de recurso financeiro, é colocada numa cadeirinha dessas, sabe quando você vai para o Nordeste, assim, não é só no Nordeste, na cidade interior, que tem umas cadeirinhas que não é lá, como se fosse um fio. Aquele... Eu esqueci, daquelas cadeiras que tem umas até que Uma cadeira balança. de balanço? Tipo espaguete, aquela. né, que eles chamam? Eu nem sei, eu sei que é um plásticozinho. Eu sei qual é. Você imagina um idoso que deve ter um monte de probleminhas, né, de coluna, disso, daquilo, você colocar numa cadeirinha dessa, quando outros têm todo o conforto, não que o que tem o conforto não mereça, mas o lá de cima também merece. Né? Então, a gente fez um trabalho muito grande dessa união fraternal e, graças a Deus, a gente conseguiu muita partilha, muita partilha. A senhora visitou muitas conferências no Nordeste? Visitei, mas é um negócio engraçado, assim, porque quando a gente vai fazer visita pelo Nacional, é como se fosse um checklist. Quando a gente vai como Nacional, eu tenho que visitar o bispo da cidade ou da região, visitar um vicentino mais antigo, visitar um vicentino acamado, doente, visitar uma conferência. Quando eles te levam para visitar a conferência, eles levam aquela conferência, aspas, melhorzinha, né, que tem. E isso eu falo assim, eu consegui, graças a Deus, mudar muito a mentalidade, não só nossa aqui de Brasília, mas assim do Brasil inteiro, de algumas coisas que as pessoas fazem. É assim, quando você faz por ignorância, por você não saber, eu acho que, aspas, você é perdoado por isso. Mas quando você sabe o que tem que fazer e não faz, aí você tem que arcar, né? Você paga a conta chega, né? De alguma hora a conta chega. E quando eu falo ignorância, não é ignorante de ser bruto, ignorância no sentido de não conhecer, né? Eu chegava na conferência, aí o presidente daquela conferência falava assim, olha aqui, consórcia, tá vendo esse aqui? Aí mostrava um menininho pequenininho. É a 4ª geração que a gente atende. A gente atendeu o avô, o pai, o filho, agora está atendendo. Falando isso de peito cheio. E aí, assim, depois a gente falava, não assim na hora, porque você não pode expor as pessoas, né? Mas vai e fala com a conferência ou com o conselho e fala assim, se o Vicentino tivesse feito o trabalho direito, não teria passado do avô. Não teria passado da primeira geração. Da primeira geração. E ele bate com orgulho e fala assim, é a 4ª geração que eu atendo. Aí eu falo assim, coitado, né? Não sei falar direito. Coitado da família. Coitado da família. Mas aí, eu tenho certeza que ele doou para essas famílias todas o maior amor e o melhor amor que ele tinha. Mas não fez o trabalho certo, porque a pessoa tem que ser a protagonista da vida dela. Talvez até no olhar dele, né? No olhar dele era aquilo, né? Mas que pode mudar. E que a gente viu muita mudança. Você sabe por que quando eu falo que tem que passar assim... Não deveria passar nem da 2ª geração, que às vezes a gente consegue ficar com 2. Eu falo isso porque na minha conferência já teve isso também. Eu não sou certinha de ser exemplar, entendeu? Também já teve 2 gerações. Porque assim, eu vou falar para vocês. Vou me colocar aqui. Faz de conta que a minha conferência tem bastante coisa. A pessoa conseguiu um lote, não é de invasão, né? A gente não pode fomentar invasão, essas coisas, né? Mas conseguiu legalmente um lote, mas ela não tem o que construir. Né? A minha conferência vai... eu estou falando hipoteticamente, tá? Aí eu construí a casinha dela. Aí alguém da família ficou doente. A conferência comprou o remédio. Beleza, sarou. Precisou material de escola. Ok, a gente deu. Precisou de sapato, a gente comprou. Então, a gente, de certa forma, atendeu todas as necessidades dela. Então, ela tem a casinha, ela tem a escola, ela tem o sapato, ela tem o remédio. Aí eu vou perguntar para o Matheus e vou perguntar para o Herbert. Ela deixou de ser pobre? Não. É um ciclo vicioso. Então, uma coisa que eu fiz na época do Conselho Nacional do Brasil foi um lema que eu trabalhei os 4 anos. Mudança de estrutura. Sabe o que é mudança de estrutura ou mudança sistêmica? Depende, você está falando... assim, dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, a gente falar que hoje o certo e o ideal é trabalhar dentro da mudança sistêmica. É você conseguir, como vicentino, que todos os subsistemas que formam o grande sistema, que eu chamo de dignidade humana, seja coberto. Por exemplo, moradia, saúde, educação, trabalho, informação. Porque, assim, se eu tenho trabalho,
eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu compro comida. Se eu compro comida, eu vou falar o contrário. Se eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro comida. Se eu não compro comida, eu fico doente. Se eu fico doente, eu não vou para a escola. Se eu não vou para a escola, eu não me formo para me capacitar e concorrer de igual para igual com todos que têm isso. Então, hoje, o grande ciclo, né? Esse grande círculo que ele tem que estar sempre coberto. Porque se um desse fica descoberto, a pessoa não tem essa dignidade que ela necessita para, né? Ela só tomar conta da vida dela. Para ela se manter, né? Para ela se manter. Então, assim, aquela conferência que dá tudo para a família, ou que faz tudo, mas não vê se os filhos estão na escola, se os pais estão trabalhando direito, ou se estão só recebendo, porque é muito fácil para a pessoa ganhar tudo na mão e ela não fazer. Muitos pobres fazem isso. Para que eu vou trabalhar se eu tenho? A gente tem que dar uma sacudida neles, porque ele, o pobre, ele tem que ser o protagonista principal do filme verdadeiro da vida dele. O Vicentino é aquele que passa como coadjuvante. Ele ajuda, é uma ponte. Né? Auxilia naquele momento que ele precisa. Eu lembro de uma fala do Papa Francisco, logo no início do pontificado dele, que ele fala assim, ele estava num país asiático, não me lembro qual. Ele falou assim, juntou todas as conferências, já estou passando por Vicentino, juntou todas as pastorais e movimentos que trabalhavam com alguma forma de pobreza ou que atendia a necessidade das pessoas e falou para eles ali, falou assim, o trabalho que vocês fazem é muito importante, continuem fazendo. Não deixem de fazer. Mas dignidade mesmo é ele ou ela, o pobre, sentir alegria no coração de comprar o pão e levar para casa. Você imagina que deve ser humilhante para o Herbert, se precisar. Humilhante não é nesse sentido de pejorativo, mas assim, alguns de nossos assistidos precisam abrir a porta para nos receber porque ele não teve a capacidade ou os meios para ele comprar o pão e prover tudo que ele precisa, entendeu? Então, essa fala do Papa Francisco, ela mexe muito comigo, que ele fala assim, continue trabalhando, mas dignidade mesmo é ele ou ela, o pobre, ter alegria no coração de comprar o pão e levar para casa. Então, a gente tem que ser esse coadjuvante, essa ponte. Né? Ele que tem que andar só. Já teve algum assistido que vocês conseguiram promover ele, que ele acabou ajudando até a conferência de vocês, ou se tornando até um vicentino? Não, de se tornar vicentino, não. Mas a gente já deu formação para que a pessoa caminhasse, sabe? E você tem que perguntar o que ela quer. Porque você chega oferecendo. Tem um curso de computador, operador de computador para você, mas você não perguntou se ele quer ser operador de computador, entendeu? Eu tenho... Assim, a minha formação, eu fiz administração, mas eu me especializei em marketing. E eu gosto muito de marketing, sabe? E outro dia, eu no Encontro Nacional, uma colega me desafiou a falar sobre marketing na SSVP. Eu falei, Jesus, como é que eu vou começar, né? E é um negócio bem interessante, e que eu procuro fazer na minha conferência com as pessoas que a gente assiste. Assim, você sabe o que é marketing? Assim, falando bem rapidinho, o que é marketing? Para mim é quando a gente divulga. Divulga. Faz a propaganda do negócio. Faz a propaganda. No marketing, o que mais aparece é a propaganda, né? Essa divulgação, a publicidade. Mas tem N coisas que formam o marketing. Ele é muito mais amplo do que isso, né? Se eu for falar de uma maneira bem simples aqui, eu falo para você que marketing é a arte de você atender às necessidades do seu cliente, mais do que atender, você surpreender, mais do que surpreender é você encantar seu cliente. A arte de você atender às necessidades do seu cliente, mais do que atender, surpreender e encantar. Eu vou fazer só um parênteses aqui, vou falar hoje. Hoje está tudo muito igual, né? Tipo assim, o que uma loja vende, todas vendem. Isso. Quem é aquela que vai vender aquele produto que é igual para todas? Aquela que agradar mais, aquela que mais surpreender, aquela que inovar, né? Então o marketing é chamar atenção, né? De alguma certa forma também? Também. Tem várias outras perninhas que formam o marketing. E aí eu vou falar para você. O que eu fiz lá? Eu meio que diz assim, eu usei nesse encontro, né? Eu falei assim, quem é o nosso cliente? Tá, e tem o endomarketing, tem o marketing externo, que você atende o seu cliente externo. E tem o endomarketing, que é o cliente interno. Olha a relação que eu fiz, e que foi bem bacana para entender como é que a gente deve trabalhar. O cliente externo, eu coloquei como se fosse o pobre que a gente atende.
E o cliente interno é o confrade e a consórcia na conferência. Porque ambos têm que ser encantados e surpreendidos. Percebe? Assim, eu vou chutar aqui um grande banco, não vou citar nome de nenhum. Ele tem que vender seus produtos. Para ele vender seus produtos, os seus funcionários têm que estar satisfeitos. Então, eles têm políticas de endomarketing, políticas que encantam e que motivam os seus funcionários a vender seu produto da melhor forma. Se eu... Muito inteligente. Se eu tenho o meu cliente, que é a pessoa que necessita, e se eu tenho o funcionário da minha empresa, SSVP, que é o confrade e a consórcia na conferência, esse confrade, essa consórcia tem que ser motivado para fazer um bom trabalho. Ele tem que ser motivado para ele encantar e surpreender o pobre. Porque, que nem lá em Braslândia, eles foram para aqueles que atendiam, se você deixar, o pobre escolhe outro. Porque você não encantou, você não surpreendeu. Sim. Percebe? E você tem que saber qual é essa necessidade. Quando você não souber, você tem que perguntar. Você não acha que ele quer ser padeiro? Se você acha que ele quer ser, e você acha, e dá emprego, eu falo isso, e aqui eu estou fazendo meia-culpa. A gente tinha um colega, que ele era dono de padaria no Guará, e a gente tinha um dos nossos mais assistidos, mais precisados, que ele era padeiro. Apesar dele ser padeiro, eu não perguntei para ele se ele queria esse trabalho, sabe? Apesar da profissão dele só essa. Eu fui no meu amigo e falei assim, olha, eu estou com uma pessoa nessa situação, está muito necessitada, precisa de emprego e sabe fazer pão. Pode deixar, pode vir para cá, aqui ele tem um emprego aqui. Aí eu cheguei toda feliz para ele e falei, arrumei um emprego para você. Você vai trabalhar na padaria. Ele falou assim, eu não vou sair de casa 3 da manhã, porque o pão tem que estar pronto às 5, 6 horas, e deixar minha família aqui. Quer dizer, ele não estava motivado a fazer isso, entendeu? Então, assim, às vezes você vai com a faca e o queijo na mão, e não é nem a faca, nem o queijo, nem, sei lá, nem o pão de queijo que ele quer, entendeu? E o que a senhora acha que motiva as pessoas aqui dentro, os confrades e os assistidos? O que motiva? Eu não entendi a pergunta. É que a senhora tocou nesse assunto de marketing, a gente tem uma motivação também, nós próprios vicentinos. O que a senhora acha que nos motiva? A senhora falou que a gente tem que encantar. Encantar. Como que a gente pode encantar um confrade? Eu acho que se você usar mais os seus 2 ouvidos e menos a sua boca, você vai encantar, porque você vai escutar dele aquilo que ele quer para a vida dele do que aquilo que você acha que é bom para ele. Eu acho que o confrade que usa mais os ouvidos e o ombro na hora da visita, ele encanta mais o seu assistido do que aquele que vai dar lição de moral. Não que não precise, às vezes você tem que ensinar, às vezes está errado, você tem que falar, entendeu? Mas esse confrade... Eu falo até que assim, muitas pessoas entram para a sociedade ou querem entrar sem ser vocacionados. Porque muitas pessoas acham que o trabalho vicentino é voluntário. Não é, a gente não é voluntário. Voluntário faz quando sobra tempo na agenda. Voluntário faz quando sobra um tempinho ali. O vicentino... Quando ele está disposto, né? Quando ele está disposto. O vicentino ele tem que estar disposto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano e 366 quando for bissexto. Feriado, final de semana. Não tem. 24 horas por dia. Chuva, sol. Não tem. Chuva, sol, 365 dias por ano o vicentino é vocacionado. E só faz isso quem é vocacionado. O voluntário até entra para a sociedade, mas não fica. Sabe? E hoje em dia, assim, e tem muitas pessoas que julgam, né? Assim, outra coisa que eu acho quando você também encanta é quando você não julga. Eu acho tão triste a gente ser julgado, você não sabe a vida daquela pessoa, você não sabe o que levou aquela pessoa a estar naquela situação, e você chega com lição de moral, você chega desenrolando ali um beabá para ele e não deixa nem ele falar, sabe? Eu acho que o vicentino vocacionado, ele usa os 2 ombros que Deus deu, os 2 ouvidos para escutar mais, e muitas vezes, às vezes não precisa nem falar. Ser um ombro amigo, né? Só deixar encostar. E no caso, para o contrário, para a gente encantar os nossos membros, como é que a senhora acha que a gente pode fazer isso? A gente como líder, talvez, por exemplo, eu sou vice-presidente da conferência. Como que a gente pode fazer para poder encantar os nossos membros? Liderança é um negócio que eu gosto muito também, sabia? Porque tem gente que confunde líder com chefe. Tem gente que é presidente da conferência, eu faço, a partir de hoje, tá... Autoritário, né? Autoritário, E a liderança, tem um autor de um livro que chama O Monge Executivo, James Hunter, que ele já ouvi falar. Já ouviu falar? Quem tiver oportunidade, compre esse livro, é um livro baratinho, sabe? É muito bacana de se ler.
e serve muito para a gente vicentino também. Ele fala que a liderança ela é conquistada com autoridade e não com poder. O poder é aquele que você se investe daquele cargo que você tem para você, às vezes, muitas vezes, de forma truculenta, autoritária, você mostrar o que você quer. E ao passo que se você usar a autoridade, as pessoas te seguem, sem você nem falar uma palavra. Qual é a dica que você perguntou, né? O que eu faço para encantar? Para encantar os nossos próprios membros dentro da nossa conferência. Eu vou falar com a fala de São Vicente de Paulo. Primeiro faz, depois você fala, depois você ensina. A pessoa que quer aquilo, ela tem que fazer. Tem a liderança servidora também, que encaixa bem direitinho nisso que você está falando, porque o líder ele é feito para servir, é o líder garçom, sabe? Sim. É aquele que serve, não espera ser servido, porque muitas vezes a pessoa confunde muito e prefere se colocar nessa posição de chefe do que de líder. O líder, as pessoas seguem, às vezes não precisa nem abrir a palavra, a boca. Sabe de um líder de vocês aqui, que eu vejo assim que eu cheguei hoje, fiquei tão encantada de ver o nome? Padre Bonfim. Padre Bonfim não precisava falar. Ele fazia. Quantas vezes eu vim aqui, o Padre Bonfim estava com a mão na obra, com as mãos na massa, literalmente qualquer tipo de massa e de massa mesmo, entendeu? Ele falava pouco, mas ele fazia muito, sabe? Então, se você quer ser um líder bacana, seja um líder servidor. Seja um líder que você está ali à disposição para fazer junto. E outra fala agora de São Vicente também que eu gosto. Não basta você fazer o bem, você tem que fazer o bem, bem. Entendeu? Sim. Então, você não basta ser um vicentino regular. Você tem que ser um vicentino fazendo bem e bem, entendeu? Seja num trabalho administrativo ou num trabalho na conferência, na casa do assistido, sabe? Então, fazer motiva outras pessoas a fazerem também. É basicamente eu tenho certeza. Sem inspiração, né? Eu tenho certeza. Eu costumo falar outra coisa também. A cara da unidade é a cara do seu presidente. Vocês concordam comigo? Uhum. Se você tem um líder autoritário, truculento, eu não digo todos, mas a conferência, ou o CP, ou o conselho, vai ser parecido com ele. Sabe? É verdade. Eu acho que... E a gente sabe que na pandemia muitas pessoas esfriaram, né? Essa vocação vicentina. Deixaram de participar, estão participando pouco. A senhora, com sua experiência, qual o recado que a senhora deixaria para essas pessoas que vão nos ouvir, que provavelmente sintam isso, por estar meio afastados, por não estarem participando tanto? Desanimados. Eu acho que ele está mais para voluntário do que para vocacionado. O vicentino vocacionado não tem ninguém que tira ele do caminho. Não desanima, né? Não desanima. Era isso. Não tem ninguém que tira. Tem quando você realmente quer ficar, né, no serviço, você faz. Não tem desculpa. No final, só os verdadeiros ficam, eu acho. Sim. Eu costumo falar também que eu não gosto de falar que eu sou um vicentino mais ou menos. Ou vicentino verde. Ou você é ou você não é. Uhum. Entendeu? Por isso que eu falo que nem todos que entram ficam. Porque é um trabalho árduo. Ruim? Não. Muito bom. Porque a gente tem o privilégio de ter aqui o pobre. E quem é gratificante. E quem é que está nas nossas mãos? Que eu falo nas nossas mãos assim, que nos é dado como esse presente para a gente crescer com ele. Quem está nas nossas mãos? E quem é o pobre? São as pessoas que a gente acompanha. E quem é a pessoa que a gente acompanha? Deus. Deus. São Vicente tem uma fala que fala: 10 vezes vocês vão à casa dos pobres, 10 vezes encontrarão lá. Estampa da nossa camiseta, encontrar Cristo no pobre. Exatamente. Eu estou vendo aqui São Vicente, eu queria até falar e pedir licença para São Vicente. Assim, a gente tem orgulho de carregar na nossa camiseta o nome Sociedade de São Vicente de Paulo. E muitas pessoas na nossa comunidade, na cidade, acham que a Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada por São Vicente de Paulo. E eu queria fazer um apelo, enorme. Eu tenho certeza que São Vicente, que está me olhando aqui agora, assim, meio de soslaio aqui, ele não vai ficar triste comigo. Eu acho que a gente tem que fazer mais Osanã conhecido. Sim. Ninguém aqui, se não for esses que estão ao redor de você, sabe quem é Osanã. Que Antônio Frederico Osanã fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Porque São Vicente de Paulo, ele é o pai, o patriarca, o patrono de todas as obras de caridade da nossa igreja. Porque ele fez tão bem a caridade, tão bem, né? Foi ele que nos ensinou a organizar a caridade, né? Aqui a gente falaria mais um dia só sobre São Vicente de Paulo e a organização da caridade, né?
Ele foi uma pessoa tão que fez a diferença na caridade para a humanidade inteira, que os amigos de Ozanam e ele se inspiraram no nome de São Vicente para levar, naquele grupinho que eles se reuniram e fundaram a Conferência de Caridade, né, a primeira conferência de dar, Sociedade de São Vicente de Paulo. E quando eu falo assim de jovens que vocês estão aqui, eu acho, se eu não me engano, desde a minha época de presidente metropolitano de Brasília, acho que talvez a juventude mais irrequieta, no sentido bom da palavra, é aqui, do conselho de vocês. Eu acho. Eu acho, assim. E eu acho que quando você convida um jovem para ser vicentino, ele fala que eu não tenho tempo, ou se você convida um casal novo que está com filho e fala que não tem tempo, eu acho que ele não quer. É a desculpa que ele arruma. Porque eu, por exemplo, eu tinha criança pequena, casada e tal, eu estudava e trabalhava, Eu tinha todos os motivos para falar, eu não dou conta. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Você não tem tempo de futebol? Você não tem tempo de shopping? Você não tem tempo de cinema? Para sair com os amigos? Para sair com os amigos. Por que não para a sociedade? Então, você não tem tempo. Então, assim, eu gostaria muito que o Ozanam fosse mais conhecido, porque o Ozanam é uma pessoa tão humana, e que mostra para a gente que a santidade é possível, porque ele tão novo, com apenas 20 anos, fazer o que ele fez. Com os amigos. Com os amigos. E juntar o mundo, e o sonho dele se tornou realidade, que é juntar o mundo numa grande rede de caridade. Esse cara é muito especial. E muito pouco conhecido. Então, assim, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ver vai ver Ozanam nos altares da igreja, porque no altar do nosso coração ele já está há muito tempo, Eu acho que não somente ele, a gente também deveria tornar mais conhecidos os próprios amigos. Né? Porque a gente fez aqui no nosso conselho, na nossa conferência, na verdade, ontem, no nosso né? Instagram. Isso. Ontem e também anteriormente, a gente fez uma semana no Instagram, uns vídeos, a semana conhecendo os fundadores. Cada dia saiu vídeo sobre a história de um fundador. A gente aprendeu bastante, porque cada um tem uma história diferente. Mas que uma vai completando a outra. Né? E eles juntos formaram... Eles tinham o mesmo propósito, né? Torna uma rede de caridade. 7 pessoas tornam realmente uma rede de caridade que cresce. Né? Porque, pelo que a gente viu, quando o Ozanam morreu, a sociedade já estava presente em 29 países. Pois é, e hoje tem mais de 150, né? E o Ozanam era um cara tão igual a vocês, por isso que eu falo que a santidade é possível, ele é tão igual a vocês, ele era um cara que, a princípio, ele só tinha palavra, né? Ele só tinha gogó, ele só tinha oratória, ele não fazia nada, né? E foi graças, tem o Padre Joel, eu até gostaria de pedir oração para o Padre Joel, você está passando por uns probleminhas de saúde, vai operar, mas ele é um padre tão... que fala tanto de Ozanam e fala... como é que eu falo? Talvez é um dos padres que mais conhece a história de Ozanam, assim, de falar dessa humanidade dele, fazendo o que ele fez e querendo levar, não só ele, mas todos nós, à santidade, assim, sabe? Ozanam, ele falava... eu abri minhas janelas aqui. Vocês estudaram agora para... gincana que teve, não foi? Foi. Sim. Você sabe o nome de um irmão santo samoniano que foi, na realidade, que o Padre Joel, ele disse que agradece todos os dias. Agora eu esqueci o nome dele. Eu sei que era um santo simoniano, era uma outra religião, não era católico. Ele agradece todos os dias. O Padre Joel fala assim, eu agradeço todos os dias esse outro irmão de outra religião que cutucou Ozanam, porque se ele não tivesse dado essa cutucada no Ozanam, não teria a Sociedade São Vicente de Paulo. Vocês lembram como a sociedade foi fundada? Assim, na verdade, pelo que eu me lembro, pelo que a gente estudou, seria uma conferência de história, né? Exatamente. Era assim, Ozanam, ele era professor na Sorbonne. Ele tinha o poder da oratória, assim, como ninguém na época. E, às vezes, ele se queixava dos amigos, falava assim, poxa vida, eu só tenho 20 anos e coloco nas minhas costas uma responsabilidade tão grande de falar com o rei, de falar com não sei quem, de falar com o bispo. Eu não sei nem se era rei, eu estou falando coisa aqui, mas, assim, de falar com qualquer autoridade, seja civil ou religiosa, colocavam nas costas de Ozanam com apenas 20 anos, porque ele tinha o dom da palavra. Ele falava muito bem. Falava muito bem. Era um católico que tinha um discurso fenomenal. Aí, numa conferência de histórias, e aqui eu brinco que eu costumo falar que se hoje fosse aqui, nós estaremos talvez falando sobre pandemia, ou se vai ter agora as Olimpíadas, estaremos discutindo sobre a Olimpíada. Num dia dessas reuniões de história, na Sorbonne, esse irmão, eu vou lembrar o nome dele até o finalzinho aqui, se Deus quiser, ele falou assim, Ozanam, o seu discurso é bonito, mas me fala o que você faz em obras.
Ah, porque os padres da minha igreja fazem isso, fazem aquilo, não sei o quê. Aí... Teve um, não sei se foi um dos fundadores que eu acho que falou isso para ele também, que foi Tailandier que falou isso para ele. Que foi um dos fundadores que falou que aqueles debates de história não levariam eles a lugar nenhum, que eles tinham que criar uma obra de caridade. De caridade. Eu acho que depois eu acho que foi bem nesse dia, sabia? Eu acho. Eu estou aqui conjecturando aqui, estou lembrando aqui, tentando ir lá nos idos de 1800, porque ele foi questionado e ele falou assim, não, os padres da minha igreja fazem isso. Ele falou assim, você está falando os padres da sua igreja, eu quero saber você. Ozanam tentou enrolar ele com o discurso que ele tinha, e falou assim, não, porque as irmãs da minha igreja, ele falou assim, de novo, você está falando de outras pessoas? Eu quero saber você, o que você faz e seus amigos? Acho que o Tailandier estava do lado dele, ele olhou, e foi nessa hora que ele decidiu, falou assim, vamos aos pobres, né? Porque ele foi um dos primeiros que teve a iniciativa de falar para ele, não, esses debates aqui de história, de filosofia, não vão levar a gente a lugar nenhum. Se a gente não fazer algo de prático, né? Isso. E São Vicente falava assim, às vezes Ozanam e São Vicente se confundem muito na cabeça dos vicentinos, né? Inclusive as suas falas. São Vicente fala assim, 10 vezes vocês vão à casa dos pobres, 10 vezes vocês encontrarão a Deus. Olha essa oportunidade que a gente tem de visitar o pobre e de ter Deus lá. Aí eu pergunto para você tem realmente essa noção? Né? A gente tem que acreditar. Agora, a fala de Ozanam para isso é uma coisa que me encanta e me deixa tão assim, é possível a gente ser santo hoje em dia também como Ozanam foi? Ele só não está no altar ainda por alguns percalços aí, que eu não sei qual que é, desses tribunais aí que decidem mais um milagre ou não. Mas que ele é santo, eu não tenho dúvida. Ele falava assim, que os santos eram loucos de amor. Essa fala dele, para mim, é fantástica. Os santos eram loucos de amor, tipo São Vicente. Eles amavam a Deus incondicionalmente. Mas, para mim, que sou tão pequeno, parece que para eu amar, eu preciso ver. Mas Deus está tão longe, eu não posso tocar. Mas o pobre não. O pobre, presta a mão aqui, Herbert. O pobre está aqui. Eu posso pegar na mão dele e ver a marca daquele negócio da crucificação, né? Daquele tipo pega. Pega não, como é que fala? Prego. Eu posso pegar na sua cabeça e sentir as feridas da coroa de espinho por tanta discriminação, por tanta falta de oportunidade, por tanta falta disso, por tanta falta daquilo. Esse pobre que está aqui, que eu vejo, eu posso ajoelhar na frente dele e falar assim, meu Senhor e meu Deus, você é o meu Senhor e eu serei o seu servo. Sabe, assim, ele se colocava de uma maneira tão igual a nós, que eu acho que qualquer desculpa que você der para falar que a santidade não é possível, você não escutou essa fala de Ozanam ainda. É se prostrar diante desse pobre, que é o Deus para você, e perceber as chagas dele, nos dias de hoje, causadas por tantas coisas que o deixam na periferia, que o deixam sem escola, que o deixam sem saúde, que o deixam sem segurança, que o deixam sem comida. Percebe? Desculpa interromper, é porque a senhora falando disso, a gente tem uma consórcio aqui, né, que a gente faz umas campanhas durante os sábados, entregando agasalhos, cobertores nas ruas. E aí teve um episódio assim que a gente passou por isso. Que a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente está indo de encontro a pessoas que moram na rua, que estão mais vulneráveis a estar com o vírus. Nós vamos todos equipados, máscara, álcool em gel. E numa dessas, uma das nossas consórcias ofereceu a sopa, só que ela não estava com a sopa em mãos. Ela tinha que levar ele até o carro onde estavam os isoporos com as marmitas. E aí ele falou assim, nossa, muito obrigado, deu um beijo nela. E aí as outras consórcias ficaram assim, nossa, mas né, a segurança e tudo mais. Ela falou assim, gente, fica despreocupado, porque quem beijou meu rosto foi Deus. Ai, que lindo! Então, ela é muito carinhosa. E foi Deus. Se a gente não acreditar nisso, a gente pode deixar a sociedade São Vicente de Paulo. Foi incrível, foi incrível. A gente, como jovem, assim, por nunca ter passado por isso, foi ontem mesmo, né, um dos nossos confrades, um rapaz veio buscar uma cesta. Eu mesmo nunca tinha passado por isso. A gente geralmente entrega a cesta, é um obrigado, né? Fica muito feliz, lógico, demonstra a felicidade por estar recebendo o alimento. E ontem veio um rapaz aqui, ontem a gente passou o dia todo na igreja. E aí veio um rapaz pegar uma cesta e ele entregou a cesta. E ao final ele deu um abraço, entendeu? Por estar recebendo a cesta. Um abraço sem palavras, espontâneo, sabe? Não precisa, e não precisa uma palavra, né? O abraço já falou. Entendeu? Né? Então se encaixa perfeitamente no que a senhora está falando. Né? O Tiago Tiburcio teve aqui a semana passada. Eu gosto muito do Tiago Tiburcio, assim, é um grande amigo.
E eu vejo nele um Ozanam de hoje, sabe? Assim, as coisas que ele faz, ele podia usar todas as desculpas do mundo para não fazer o que ele faz em termos de caridade, que a princípio seriam aspas, aceita por outras pessoas, mas ele é um vicentino assim, que Ozanam se orgulha dele. Ele é muito dedicado, né? Muito dedicado, muito dedicado. E aconteceu, eu não sei se ele vai se lembrar disso e se ele tivesse a oportunidade de escutar. Nós estávamos em Paris para celebrar os 200 anos de Ozanam. E a gente foi convidado a ir na Praça São Pedro, ali onde tem aquelas audiências do Papa, né, e tal, num trabalho vicentino à noite, que os vicentinos de lá davam alimentos para as pessoas de rua à noite. Eu estava perto do Tiago Tibúrcio, se eu não me engano, a Ada também, que já foi presidente do Conselho Nacional, estava junto, e a gente foi acompanhar essa conferência de lá da Itália, de Roma, né, da Itália, Itália é o país, né, de Roma, a fazer o trabalho deles. E, de repente, chega um pobre, e o Tiago está bem perto de mim. E, a hora que ele estava recebendo, ele pegou a mão do Tiago assim e já tirou, tipo assim, desculpa de eu ter encostado sua mão, tipo, pegar a sua mão, sabe assim? Ele fez uma barreira. Aí o Tiago, não, pegou a mão dele e conversou com ele ali, né, da forma dele que ele queria conversar. E eu percebi, e assim, viajei mais de 200 anos, lembrando de Ozanam, que Ozanam faria a mesma coisa. E essas coisas que o vicentino tem que fazer, sem falar, para mostrar a outras pessoas de serem seguidas por ele, sabe? Porque naquela hora, eu acho que o aperto de mão do Tiago, naquele pobre de rua de Roma, valeu muito mais do que aquela quentinha com a comida super gostosa que ele recebeu, que ele ia alimentar aquela noite. Talvez aquele pobre não se sentiu digno, né, de tocar no Tiago. Exatamente. Ele nem sabia quem era Tiago, né? E assim, e Tiago sabia quem era ele. Tiago sabia que era Deus, que era Jesus que estava ali na frente dele. E quem é de nós que não quer pegar na mão de Jesus? Não é? E são relatos e relatos. A gente até comentou com o Tiago aqui também, que numa das ações, essas ações são as que acontecem mais experiências assim, incríveis. E na última que a gente foi, só pôde ir eu e outro confrade. Então a gente foi lá para o setor comercial. E a gente conversando sobre isso com eles, assim, eles na rua, nas barraquinhas. E aí ela falou assim, vocês são enviados por Deus até aqui. Porque nós também somos enviados por Deus para vocês virem até nós. Falou isso? Sim. Que lindo. Então, são várias coisas assim que a gente nem imagina que eles vão falar, mas até falam melhor do que a gente Com mesmo, certeza. né? A gente sai com mais experiência do que eles mesmos. São coisas assim inacreditáveis. A gente ganha muito mais, a gente acha que dá alguma coisa, a gente não dá nada, a gente recebe muito mais. Como é o nome da consórcia que recebeu o beijo de Deus? Solange. Solange. Cadê Solange? Cadê a câmera? Onde que é a câmera ali? Aqui, ó. Solange, eu tenho certeza, esse foi o beijo mais gostoso que você recebeu na sua vida. Eu tenho certeza que por você talvez nem lavasse o rosto, né? Mas que legal que Jesus te beijou. Nossa. Ainda deu o cachecol dela para um morador que pediu. Ela é uma pessoa assim, quando ela vai pra rua assim, é uma pessoa inacreditável. A gente usou ela de exemplo nas nossas reuniões assim de jovens umas 3 vezes, porque foram cada coisa que ela fez assim que a gente fica Solange, não te conheço, mas sou sua fã, Solange. Já vou enviar diretamente esse link para ela quando o vídeo sair. E consórcio, uma outra pergunta, assim, a senhora falou que fez muito, acho que o trabalho de vocês foi não totalmente focado, mas foi bem focado no Nordeste, né? Por ser uma área pobre, bem pobre, mas assim, as favelas, Rio de Janeiro, São Paulo... Não, na realidade, a gente não focou mais no Nordeste, a gente quis que as regiões do Sul e Sudeste vissem mais os irmãos que talvez necessitassem mais do que o deles. Não que o deles não necessitam, mas tem gente que precisa mais às vezes, entendeu? Uhum. Mas o trabalho das conferências lá do Rio são fantásticos, sabe? Eles sobem morro, às vezes com alguma recomendação, quando as coisas estão um pouquinho mais, vamos dizer assim, não digo perigosa no sentido, porque assim, acaba que a gente que é vicentino, a gente não sente esse perigo. Uhum. Depois que passa, você vê, eu fiz isso, eu fiz, sabe? Assim, é uma coisa parecida com isso, mas os vicentinos de lá são... Eu acho que o vicentino é tudo igual. Não é se é do Rio, se é do Nordeste, não é? A senhora visitou praticamente todos os estados? Todos os estados. Teve algum estado que mais te marcou? Algum estado? Eu acho que os dos Nordeste marcaram mais. Todos? Eu fui eu estava em Maceió, eu fui visitar uma obra unida, um asilo. E aqui em Brasília não tem asilo, né? Aqui em Brasília nós temos 2 creches, 2 obras unidas, né? Mas asilo a gente não tem aqui. O CM de Brasília tem em Lusiânia, tem em Formosa, tem em Unaí, né? Né, Zé? Não é isso?
Mas eu fui... O de Taguatinga assim, também, não tem? Aqui. Asilo, não. Aqui, tá. Tem as irmãs Filhas da Caridade, tem o Lar dos Velhinhos, né? Tem. Eu queria falar para você assim, a gente tem que ter essa certeza que a gente, quando entra na casa do pobre, é na casa de Deus que a gente tem que estar entrando. E é na casa dele que a gente tem que pedir licença. Você deixa eu entrar? Às vezes a gente entra achando que está fazendo, né? Eu fui visitar um asilo e a gente não sabe o que acontece com as famílias de deixarem os seus, principalmente mais velhinhos ou doentes, normalmente muito abandonados, né? Eu cheguei lá e tinha um senhor acamado e eu fui fazer assim no rosto dele para fazer um carinho nele. Ele foi para me dar um soco. Se eu não saísse rapidinho, eu tinha levado um soco. Mas eu não me perturbei com aquilo e nem achei ruim, porque eu não pedi licença. Ali é a casa dele, sabe? A gente está ali entrando na casa que é dele sem pedir licença e tal. E eu não sabia como é que ele era. Era a primeira vez que eu estava chegando lá. E recentemente eu tinha visto um filme de São Vicente, quando ele estava para morrer. É um filme bem interessante, São Vicente, o Capitão das Galés. Você já viu falar nesse filme? No finalzinho, ele chama a filha de caridade, a mais novinha, que está lá para ensinar como se faz a caridade. E falou assim, olha, quanto mais sujos, quanto mais brutos, quanto mais isso, ame-os assim, sem julgar, sabe? Aí eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa igual a ele tentar fazer aquilo comigo, mas assim, eu não vi como se fosse uma agressão. Eu vi que era uma pessoa que São Vicente me recomendou que quanto mais ele fosse daquele jeito, mais eu deveria amá-lo, sabe? E a primeira assessora espiritual foi a irmã Rosalie Rendi. Lembram disso? Quando ela foi a ensinar os jovens Tailandier e todos os 6 amigos de Osanã e tal, eles falaram assim, ame-os acima de tudo sem julgar. Porque muitos de nós, inclusive vicentinos, gostamos de julgar as pessoas, né? Ah, não para de beber porque é sem vergonha. Ah, não para disso porque é aquilo. Ah, porque tem falta de vontade. Ah, não. A gente classifica cada vai pessoa. Vai classificando, né? E a nossa primeira assessora já ensinou que a gente devia amar e não julgar, né? E foi assim que Jesus fez, né? Jesus só amou, né? A senhora tem alguma inspiração dentro da sociedade, tirando São Vicente e Antônio Frederico Osanã? Na sociedade de... Na sociedade, né? CSVP, assim de confrade ou de consórcio ou de de confrade de consórcio. Eu tenho da consórcia Nenzinha, que já foi da minha conferência uma vez. Ela é daquelas consórcia braba, sabe? Daquela consórcia braba, mas que ela faz... Porque, assim, a gente não pode passar a mão em tudo. Então, ela chega na casa de um assistido. Ela vê que está tudo muito bagunçado, muito sujo, falta de higiene, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela não vai falar. Não ia falar uma qualidade aqui pejorativa, né? Você não toma cuidado, olha a sujeira, não sei o que. Ela fala assim, vamos embora, arregaça as mangas. Vamos arrumar essa cozinha aqui. Hoje nós vamos deixar ela um brinco. Ela vai ser desse jeito. Ela faz. Ela é aquela pessoa que faz, entendeu? E que a pessoa vai atrás. Então, ela não precisou falar uma coisa de chamar a atenção e de julgar, mas chamou a assistida, vamos arrumar a sua cozinha, eu te ajudo a arrumar. E naquele gesto, ela ensinou, de alguma forma, a assistida, sem humilhá-la, sem deixar ela numa posição mais inferior, que ela já acha que é. Entendeu? Porque, normalmente, os assistidos eles acham que estão numa posição mais inferior e não estão. Aliás, eles estão no patamar superior, né? E ela fez um quartinho no fundo da casa dela para pegar as pessoas pobres que ela assiste, que vão fazer exame no hospital de base e tal, para deixá-los lá, dar banho, fazer higiene, para depois levar para o hospital. A consórcia Nenzinha é uma grande referência para mim. A Nenzinha, assim, para vocês hoje tem uma referência. E o Gil, Jesus Serafim da Silva, ele brinca que ele fala que ele é o Jesus falso. O nome dele é Jesus Serafim da Silva. E a consórcia Nenzinha é um casal que fez com que o Zé fosse vicentino, esse que falava na nossa reunião, porque a sociedade São Vicente fala, porque a sociedade São Vicente fala, porque não. Ele que fez o Zé, ela é minha inspiração, ele é tudo isso e muito mais que ela faz, e eles são os pais do confrade Márcio, que hoje é o primeiro vice-presidente do Conselho Metropolitano de Brasília. Caramba. Esse casal é uma inspiração para mim. E foi quanto tempo mesmo de mandato como presidente do Nacional? 4 anos. 4 anos. Deu muita saudade da família quando estava fora? Dá. A senhora aprendeu a falar algumas línguas durante esse tempo aí? A gente enganava, né? Assim, o inglês eu tinha aquele basiquinho, aquelas coisas assim, né? Porque eu viajei assim no lugar que falava espanhol, o italiano. Foi assim em mente? Argentina, Chile, Itália
e França. A senhora não encontrou o Francisco por lá, não? Não, eu fui na audiência dele, eu vi como se o Zé estava ali, eu vi ele assim, ó, vi a carequinha dele, mas queria muito ter pegado na mãozinha dele, mas eu fui na audiência com ele, sim. Sim. Foi muito O legal. Tiago também fala bastante línguas, né? Ele disse que fala 6 línguas. Tiago é danadinho. Tiago, eu arranho algumas que eu falo assim, dá para o gasto, umas duas, o básico, né? Para não passar fome. Será que a maior dificuldade para a senhora, assim, como pessoa mesmo, foi a saudade da família nesses momentos durante o mandato? Ou teve alguma outra coisa? Não tem dificuldade. Aquilo que eu falei, não tem dificuldade. Sabe, às vezes você tem um pouquinho mais de trabalho, mas não tem dificuldade. Isso, mas assim, um lado do trabalho que pesou mais para a senhora. Tá, então eu vou falar. O que eu achei e que eu acho que isso não é legal na sociedade é assim, você disputar poderes, disputar qual a coordenação é melhor, qual a que não é, qual não sei o quê, entendeu? Assim, a minha é mais importante. Se a gente for pegar todas, cada uma aqui vai defender. A CJ é mais importante, a CCA é mais importante, a ECAF é mais importante, a ICE é mais importante, a DENOR é mais importante. Todas são iguais. E não tem nada que diga que uma faz um trabalho maior ou melhor do que a outra. Porque se não for a soma de todas as coordenações, o organismo, a engrenagem não funcionava direitinho. Então, assim, eu percebi algumas disputas internas que eu não gostei de ver. Não gostei. Assim, aqui até no Metropolitano de Brasília, um pouco também eu senti isso, um pouquinho. Mas no Nacional eu senti mais. Sabe, assim, e não tem, a gente só tem um pouco de trabalho a mais em termos de status, nenhum. A gente só trabalha mais. Aquela sensação de missão cumprida? Deu. Que entregou o máximo de si? Eu dei, assim, essa de entregar o máximo, eu acho que eu entreguei. Assim, claro que a gente fala assim, hoje eu faria melhor, mas naquele dia foi o que eu pude fazer, entendeu? Aquela, assim, poderia ter feito mais. Hoje, se estudasse, se eu olhasse e visse cada ato que a gente fez, eu falar, com a visão que eu tenho hoje, eu teria feito isso aqui diferente. Mas naquele dia foi aquilo que eu pude fazer, sabe? A senhora deu o seu melhor, né? Eu acho que eu dei. Eu acho que eu dei. E o que a senhora acha que a sociedade vem mudando desse tempo para cá? A senhora acha que já mudou muita coisa dentro da sociedade em relação a tudo? Aos confrades, aos consórcios, a forma de pensar, eu acho. De agir? Você sabe que hoje, foi engraçado, a hora que você falou o que eu fiz hoje, não foi? Você perguntou o que eu fiz hoje? Eu falei almoço para filho, para neta, não sei o quê. Eu sabia que minha netinha ia chegar bem cedinho lá em casa hoje. Aí, quando eu abri a porta, antes dele chegar, eu não sei nem porque eu abri a porta, acho que eu escutei um barulho e fui achando que era ele, mas tinha um jornal no chão. E quem vê o jornal de hoje, o título no negócio de uma... Estou gaguejando aqui. A revista caiu de dentro do jornal. E a revista que caiu tinha assim, conflito de gerações. Eu falei assim, gente, eu já risquei a palavra coincidência do meu dicionário e substituí por providência de Deus. Eu nem sabia que vocês iam me perguntar isso agora, e bem agora que chegou. Caiu. Se vocês pegarem o caderno do jornal de hoje, está escrito assim, conflito de gerações. Então, o que eu acho da sociedade de ontem e de hoje? Eu acho que tem os confrades mais experientes, que já têm uma caminhada longa, e tem os mais novos. E deve ter o meio termo. Então, eu acho que não tem que ter conflito de geração, tem que ter encontro de geração. Porque o confrade mais experiente, ele já fez alguma coisa que ele errou com aquilo e aprendeu. Mas vocês que são jovens, muitas vezes você quer aprender com o erro e não quer escutar, talvez, o que um experiente mais fala, assim, vai por outro caminho. E, às vezes, aquela disputa de poder, que eu falei, que é uma coisa que me incomodou um pouquinho, e que me incomoda hoje também nessas gerações, não digo só do Brasil, estou falando aqui de Brasília e do Brasil inteiro. É você achar que você é dono da razão, porque você já caminhou mais tempo do que você, e você achar que você, por ser jovem, você tem audácia, você tem mais arrobo e você é mais você, entendeu? Eu acho que o equilíbrio, em tudo na vida, o equilíbrio é o que importa. Sabe? Então, esse conflito de geração, que é uma coisa que me incomodou um pouquinho, que eu percebo essa disputa, sabe assim, eu andei mais, eu sei mais. Não, eu estou chegando agora, eu tenho mais gás. Não é muito o seu gás que importa, nem muito a sua caminhada que importa. O que importa é o encontro de vocês. Entendeu? E qual o maior sonho da senhora dentro da sociedade? É quase uma utopia. É ver todos os pobres que a gente assiste promovidos. Esse é o meu maior sonho. Acho que é de todo mundo. Né? Mas a gente sabe que a pobreza ela sempre vai existir pelo sistema que a gente vive, né? Mas assim, o maior sonho era a gente não existir.
Porque se a gente não existisse, a gente, Sociedade São Vicente de Paulo, é porque se a gente não existisse, não tinha pobreza. Eu já pensei nisso, né? Também, nesse caso. A senhora acha que por esse período de pandemia os vicentinos estão se entregando mais na atualidade do que antes mesmo da pandemia? Ou eu acho que alguns esfriaram um pouquinho. E esse que esfriou, que eu acho que não tem muita vocação. Entendi. Tem mais voluntariado. Então, no caso, essa pandemia veio meio que como um divisor de águas também, né? Veio. A gente fala muito de reunião presencial e tal, mas eu acho que, por exemplo, o metropolitano, eu estou falando aqui por mim, porque eu já fui metropolitano e nacional. A gente se reunia todo mês presencialmente. Vinha pessoas, na época que eu era presidente nacional, tinham 13 conselhos, tinham 7 daqui, tinha Unai, Paracatu, Vazante, João Pinheiro, qual é o outro? Zé? Unai, Formosa. E Formosa. Eram 5 de fora, né, de Goiás e Minas, e mais os de Brasília. A gente se reunia presencialmente todo mês. E Lusiânia, E a gente percebe que hoje, a gente tem que se encontrar. Esse encontro olho no olho é bom. Ele é essencial, né? Ele é essencial, mas não precisa ser tão frequente. Hoje, a pandemia trouxe isso de bom, não só para a sociedade, mas também para o trabalho de uma maneira geral, que eu acho que todo mundo hoje vai ter uma nova visão do que é trabalhar presencialmente, do que fazer as coisas, porque... Assim, a visita continuou, é claro que com um pouco mais espaçado e com um pouco mais de cuidado. O que importa na sociedade é o pobre ser visitado na sua casa. Isso não parou. Agora, esse monte de reunião que a gente tem presencial, a gente pode fazê-las virtualmente. Entendeu? A senhora fazia essas reuniões, era com os presidentes de metropolitano? De região também? Não. Quando eu era presidente de nacional, eu fazia com os presidentes metropolitanos. Sim. Quando era de metropolitano, com os presidentes central. E nos presidentes do nacional iriam todos os metropolitanos, que na minha época eram 33 metropolitanos, e mais as 7 vice-regiões que a gente tinha. Quanto tempo que eram as reuniões? Mensais. Mensais, então. Demanda recurso, gasta, é dinheiro do pobre. É claro que está sendo investido muito bem, porque eu não falo que é uma despesa, é um investimento. Mas hoje a pandemia vem nos mostrar que a gente pode investir melhor ainda fazendo reuniões virtuais. Com mais facilidade, né? Com mais facilidade. A senhora tratava com muitas autoridades públicas também, políticas? Já com algumas, assim. Na época que o Michael Thiel veio para Brasília, a gente aproveitou, a gente fez parte, vamos dizer assim, do grupo de pessoas que ajudou a visitar a presidência da República, a anunciatura apostólica, essas coisas, sabe? Mas os presidentes de metropolitano têm muito contato com pessoas de autoridade civil e religiosa, porque eles precisam, né, principalmente onde tem muito asilo, obras unidas, assim, isso é importante. Eu procurei mesclar muito, sabe, assim, pegar todos. Eram, no total, bastante. É bastante, porque, olha só, porque a mesa é composta por todas as coordenações, né? Vamos botar DENO, CCA, ECAFO, CJ, DECOM, Missão, o que mais que eu estou esquecendo? Aí, tem mais. Aí já tem 7 vices regionais. Conselho Fiscal, só que o Conselho Fiscal periodicamente que eles se reúnem, né? Aí tem mais 7 regionais de CJ, 7 regionais de CCA, 7 regionais de ECAFO, mais os 33 metropolitanos. Era uma sala, tinha que ter umas 4 dessas para caber todo mundo. Gente demais. É muita gente. Uma reunião demorada também. As plenárias eram bastante demoradas. Plenárias é quando a gente tinha que botar regra, mudar artigo, alguma coisa assim, que tem que trazer todo mundo, sabe? Mas durava um dia a reunião inteira. De manhã, almoçava e voltava. Aqui em Brasília? No Rio de Janeiro. A nossa sede é no Rio de Janeiro, né? Sim. E falando um pouco sobre a senhora também, a senhora se formou em... Administração. Isso. Marketing, E a senhora trabalhou nessa área por muito tempo? Trabalhei. Assim, eu era funcionária da Caixa Econômica, né? Eu ia falar de um banco, era funcionária da Caixa. Eu trabalhei quase 30 anos na Caixa. Eu trabalhei na área de pessoal, na área de... a gente falava antigamente informática, né? Hoje seria o quê? Internet, não é que é o nome? TI. TI, né? Hoje é TI, né? Mas na minha época era informática. E acho que os 7 últimos anos eu trabalhei no marketing. Eu achei fantástico. A senhora gosta mesmo do marketing, né? Eu gosto. E deixa eu falar, já está acabando, né? Eu falei que tem que desligar o microfone, quando só se desliga aqui. Olha para vocês verem uma coisa assim, que isso é só Vicentino que atina, e mesmo a gente falar para Vicentino, eles falam. Quando a gente vai lançar um produto, um banco,
Ou estou chutando aqui, uma loja de roupa vai lançar um novo estilo, eles fazem pesquisa para saber se aquilo vai dar certo. Eles não lançam, por exemplo, um produto para você de capitalização da cabeça deles só. Né? Quando ele fala, vamos lançar um produto tal, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para saber se aquilo vai ser bem aceito. Né? Se vai dar certo e tal, né? Aí a gente ia lançar um produto que era para uma faixa etária bem... faixa etária de idade. Para uma faixa bem mais baixa em termos de pobreza da população. Sabe? Aquela mesmo que é os pobres que a gente atende, na realidade. Né? Os pobres, na realidade, nós somos a maioria, né? Eu digo assim, os pobres mesmo. Esses pobres que a gente atende. Então, o produto era para essa faixa de renda. Ou nem renda, né? Porque a maioria dos nossos não tem renda. Era pobre, 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 pobre. Aí uma das perguntas era assim, qual o maior sonho seu? Perguntando para o pobre. Para os pobres, né? Da maneira geral. E com certeza os nossos pobres que a gente atende, a gente fala nós, parece que a gente é dono deles, né? Os pobres que a gente atende, com certeza foram perguntados nessa pesquisa, porque eles estão em algum lugar do Brasil e que alguém pesquisou, né? E esse produto era para a faixa deles, da pobreza, entre aspas, vamos dizer assim, deles. Qual o seu maior sonho? Era uma pergunta, assim, hipotética, sei lá, para começar uma pesquisa. O que vocês acham que eles responderam? Sair da pobreza? Sair da pobreza? Também? Ter uma vida estável? Eu acho que também alguns bens materiais. Alguns bens. Quando a gente levou... Ui, estou aqui comendo o microfone. Quando a gente foi ver as respostas e quando falou e perguntou para outras pessoas, o que o pobre respondeu? A casa própria. Um carro. Porque normalmente o sonho da casa própria, né? Sabe qual era os sonhos dele? Os mesmos de qualquer outra pessoa. Queria ter um iate. Queria ter um jatinho. Viajar, exatamente. E aí a pessoa pergunta, mas o pobre fala assim, por que ele não pode ter esses sonhos? É o sonho dele. Por isso que eu falo, quando a gente entra na casa do pobre, a gente entra com a receita pronta e não pergunta para ele qual é o sonho dele. É claro que a gente não vai dar um jatinho, né? A gente nem tem condição. Mas deixar ele falar o que ele quer. Porque se fosse por alguns de nós, teria falado, é uma casa própria, é um carro, é isso. Não. Ele sonha como todo mundo sonha, ele é igual a todo mundo, ele só está naquela condição ali, sabe Deus por quê. Né? Mas ele sonha igual, ele sente igual, sabe? Uma dúvida que eu tenho, assim, quando a senhora teve que assumir a presidência nacional, a senhora não estava trabalhando mais? Eu estava trabalhando. Teve que deixar o emprego? Não, eu consegui conciliar. Sério. E nas vezes que você tinha que viajar? Eu só viajava sexta-feira à noite e voltava domingo à noite. Então, pessoal, você tem aqui umas perguntas do Instagram para a senhora, feitas por algumas pessoas que nos acompanham, e eu vou passar algumas aqui para a senhora. Teve uma da Conceição Maria Eduarda, que está aqui, mas eu acho que já foi respondida, né? Qual foi o seu maior desafio dentro da sociedade. Tem uma do Ramon Aurélio, que vai citar na fala, né? Não sei se ele já citou. Qual a importância da mulher enquanto representatividade na história da sociedade no Brasil? Nossa. Eu queria mais fácil. Não, eu acho assim, todo mundo fala que nós somos iguais, né? Assim, homem, mulher, todo mundo igual. Mas eu acho que a mulher, ela consegue ver de uma forma mais diferente, ela consegue ver mais detalhadamente, ela consegue sentir nas entrelinhas, ela consegue escutar o que não foi dito, sabe? Eu acho que a mulher ele tem mais esse papel de conseguir fazer mais ao mesmo tempo. Sabe? Eu acho que isso até é explicado, sei lá, padre, ou futuro padre que está me perguntando aí, mas eu acho que a mulher ela tem esse dom assim, de conseguir fazer mais coisas sem nem precisar ser pedida a fazer. Ela consegue captar essas coisas, sabe? Eu acho que a mulher tem esse diferencial, eu acho. Nós falamos dele e ele apareceu aqui também. O doutor Francisco perguntou, você foi a primeira mulher presidente do CMB. Qual foi a sua reação? Eu acho que eu não tive nenhuma diferente, não. Foi igual, assim. É porque a gente é igual, né? Assim, né? E medo? Não teve medo, não? Medo não. Você fica, assim... Com receio? Receio não é a palavra, assim. É que são muitos desafios, né? Você tem que lidar com muitas coisas e coisas, muitas vezes, sérias. Quando a gente lida com o patrimônio que não é nosso, é do pobre, né? Eu acho que... um desafio que eu falei... tá, pode fazer, depois você me deixa eu fechar essa janela do patrimônio, das coisas do pobre que a gente cuida, tá?
Eu volto, mas pode fazer a pergunta. A outra pergunta foi do confrade Francisco novamente. Ele perguntou qual foi o maior desafio no CNB, mas acho que você já respondeu. Acho que sim. E o confrade Sábio perguntou, consórcio, como manter sempre acesa a chama vicentina em nosso coração? É só você estar vivo. Uma vez Vicentino, essa chama só apaga o dia que Deus te chamar, eu acho. Eu acho, assim, não me coisa. Mas deixa eu te falar, assim, uma coisa que, assim, a gente percebe, e às vezes que eu tinha oportunidade de falar, como mãe eu falava. Por exemplo, eu tenho filhos hoje que são todos adultos, né? Mas quando eles eram pequenos, quando alguma mãe da escola deles deixava os seus filhos passar uma tarde comigo, ou até um final de semana, às vezes até dormir lá em casa, eu cuidava muito melhor dos filhos que me eram dados em confiança do que dos meus próprios filhos. Não que eu descuidasse dos meus, mas a minha atenção era muito maior para aquilo que me foi dado em confiança. Ela deixou comigo aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o filho dela. Assim é aquilo que a gente recebe em favor dos pobres. Se você vai em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se alguém quiser fazer uma doação e não sabe para quem dá, qual é a primeira... O que as pessoas falam? Ou da igreja, ou de quem conhece, o que é que fala? Quando qualquer pessoa quer doar alguma coisa, que não conhece ninguém na igreja, mas se sentiu emocionado, quer doar, quer isso, quer aquilo, ela não sabe para quem dá, vai na igreja. Na própria igreja, o que a secretaria fala, o que alguém que está na igreja fala? Dá para os vicentinos. Viu? Vocês falaram, eu quero. Dá para os vicentinos, porque eles têm a confiança que os vicentinos vão usar aquilo da melhor forma. Então, eu falo, aquilo que nos é dado em favor dos pobres, a gente tem que cuidar com muito mais cuidado do que aquilo que é seu, porque foi te dado em confiança, entendeu? Então, essa responsabilidade é grande, e isso como presidente, tanto de metropolitano de nacional, a gente tem. Porque é muita coisa que nos é dada em favor dos pobres e que a gente tem que prestar conta disso. Sabe? Isso é uma coisa que serve tanto para o caixa da conferência, como para qualquer outra coisa que você recebe em favor do pobre. Você tem que ter muito mais cuidado, porque não é seu, foi te dado em confiança. Entendeu? Aquilo que é seu, você faz da forma que você quer. Mas aquilo que é te dado, porque confiou em você, você tem que honrar aquilo que você recebe. A senhora tem algum conselho para deixar para a gente, ou para os confrades, para consórcio que está entrando na sociedade, ou para aquele mesmo que se considera experiente? O conselho que eu estou... Não tem conselho. Eu tenho aquilo que eu acho que vai fazê-la feliz. Ela vai sentir como a Solange, Jesus beijar em seu rosto. Ela vai sentir Jesus segurando a sua mão. Sabe? Ela vai te dar esse privilégio de você poder ser recebida por Jesus na casa dela. Sabe? Eu acho que, primeiro, é saber que quem ela vai ajudar é o próprio Jesus. E ela tem que ter, assim, principalmente para quem vai entrar, ela tem que ter essa noção, que é o próprio Jesus. E sendo o próprio Jesus, ela vai fazer direito. Sabe? Assim, porque é o que eu penso, assim, que muitos de nós, às vezes, falam, igual o Osanã naquele discurso dele, né? Ele falava, mas não sabia fazer, né? Eu acho que quando a gente sabe que é Jesus que a gente vai encontrar todos os dias, a gente faz a melhor e do melhor jeito possível. Eu acho que a gente não mede esforço para receber e atender Jesus. Eu acho que é esse privilégio de receber e atender Jesus. Acho que faltou fechar só uma janela que ela falou para voltar. Qual foi da janela? Agora... Agora também já esqueci. Agora já era. Foi sobre... Teve uma no começo que foi sobre sua família, que eu acho que você não fechou a janela. Eu acho que era do seu pai, como seu pai entrou para a sociedade. Tá. Ou foi a senhora, foi alguma dessas janelas. Mas agora eu já esqueci essa janela. A janela fechou. Né? A gente quer muito agradecer a presença da senhora aqui, foi muito importante para a gente. Eu fiquei encantado com a experiência da senhora, com o nosso papo. A senhora gostou de estar aqui presente? Amei, eu amei. Eu acho que eu estou tão feliz que eu estou longe agora. O meu microfone deu ruim aqui, mas a gente faz tudo no improviso. Eu quero agradecer também, eu já estava até tirando as pilhas aqui para poder resolver, porque acho que foi a pilha. Mas agradecer a presença da senhora. Acho que é de extrema importância uma pessoa, não somente por ser conhecida, mas por ter tantas histórias boas para contar, tanta experiência também. Exatamente, muito conhecimento, assim como o confrade falou.
e que fique de exemplo para as pessoas que vão nos ouvir, né? Que elas peguem isso de exemplo para poder manter essa chama acesa de alguma forma, para poder continuar Vicentina da melhor forma possível. Eu queria saber da senhora, como foi essa experiência de poder sentar aqui com a gente, conversar? A gente vem nervosa, né? Eu falo que toda vez. A boca seca, a barriga dói. Mas depois que a gente está aqui é tão gostoso, porque assim, é outra coisa que de experiência de ser presidente de nacional, e isso funciona também fora do Brasil. A gente se sente como família, né? Aqui eu tenho família, aí quando a gente chega e senta, eu estou na sala, na cozinha da minha casa, não é nem na sala, eu estou na cozinha. E é muito bom, né? Eu acho que eu só vou, assim, já está encerrando, né? Fica à vontade. Não, eu só lembrei de uma coisinha, da importância desse trabalho, de saber que é para Jesus que a gente trabalha. Um outro padre, eu conheci bastante padres, graças a Deus, especialmente da Congregação da Missão, nessa caminhada, né? Que ele falava assim, ele fez um artigo e falou assim, você, Vicentina, falando várias coisas, o trabalho que você faz como confrade e consórcia vai servir para a sua condenação ou para a sua santificação? Eu escutei isso tem uns 20 anos. Até hoje, essa pergunta dele, ela está acesinha na minha cabeça, e toda vez que eu faço algum trabalho, eu lembro, estou fazendo o melhor, estou fazendo o máximo que eu posso, estou fazendo da forma direita. Isso vai servir para a minha condenação, para a minha santificação. Eu acho que é bem interessante, porque a gente tem esse privilégio de, na sociedade, com o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, conseguir a santificação. Isso é sério, é sério. E eu tenho um netinho que fala, é sério, vovó, é sério. É sério, vovó, vou falar um negócio de família, quando fala de Vicentino, como é que é com família, né? Uma vez a gente estava numa festa, a gente ia, acho que era lá em Planaltina, se eu não me engano, e só estava faltando a gente chegar. Estava eu, o Zé e meus 2 filhos, e esse meu netinho já estava lá. A gente chegou no local, de repente, ele falou assim, a família Vicentina chegou, a família Vicentina. Num local que não era nada de Vicentino, para você ver que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Olha o que ele tem na cabecinha dele, ele devia ter uns 4 para 5 anos. E falar num grupo totalmente heterogêneo ali, e falar, a família Vicentina chegou. E aí fica essa interrogação, esse trabalho que a gente está fazendo é para condenação, é para santificação, entendeu? Assim, é muita responsabilidade. Né? Uma criancinha de 4 anos, no meio de uma povaréu, falar, a família Vicentina chegou. Né? Então, isso é muito interessante. Então, Consórcia, até a próxima. Até, espero você aqui até a próxima. Se quiser mandar um abraço aí para sua família, para o seu filho, fala o nome deles aí. Né? Tem que falar de todo mundo. Thiago, Caio, Juliana, Felipe, Gabriel, Antônio e Malu. Beijo da mamãe e da vovó. Te amo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sigam a gente nas redes sociais, né? Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.